Capítulo 1031. Possibilidade. À medida que o céu se iluminou, as mansões ao longo da margem norte do rio Tussoque começaram a acordar em meio à névoa da manhã. O alto e corpulento Framiskaj veio ao quarto de hóspedes onde Konas Kilgore dormiu na noite anterior. Bateu à porta e preparou-se para tomar o pequeno almoço com este vice-diretor do Mi-9. No entanto, não houve resposta. O brigadeiro-general dirigiu-se à sala de jantar. Framiskaj virou-se perplexo e saiu do primeiro andar. Depois que o café da manhã acabou, todos perceberam que Konas Kilgore havia desaparecido. Sob a liderança de Vaine Dantes, eles saíram do quarto de hóspedes e observaram o administrador da terra, Richardson, abrir a porta com sua chave. Não havia ninguém lá dentro. O brigadeiro-general Kilgore tem o de dar passeios matinais? Mast perguntou curiosamente enquanto beliscava as duas pontas de suas maçãs do rosto. Framiskaj balançou a cabeça sem hesitar. Não. Você ouviu alguma coisa ontem à noite? O reitor da Backlund University of Technology, Portland Moment, pesquisou a área e perguntou. Mast lembrou por um momento. Não, foi muito sossegado, perfeito para umas férias. Ao lado dele, Aze olhou para a sala com curiosidade, mas não conseguia pensar em nenhuma possibilidade. Neste momento, Framiskaj levantou sua teoria. O brigadeiro-general Kilgore é um membro importante das Forças Armadas e muitas vezes precisa lidar com assuntos inesperados. Talvez ele tenha deixado a mansão há muito tempo e retornado a Backlund. Este magnata dos carros a vapor estava claramente tentando o seu melhor para minimizar o assunto. Ele parece saber alguma coisa. Ou, pelo menos, ele adivinhou que Konas Kilgore veio para Maigur Manor para algum objetivo particular e pessoal. Klein ouviu a conversa deles enquanto dizia a Butler Valtteri Landstedt a Richardson com um olhar pesado. Pergunte aos servos da mansão se eles tinham visto o brigadeiro-general Kilgore ontem à noite ou, esta manhã. Se não o fizeram, mande alguém de volta a Backlund e visite a família do brigadeiro-general Kilgore. Informe-os sobre este assunto e deixe-os decidir se precisamos fazer um boletim de ocorrência imediatamente. Depois de dar suas instruções, Klein acariciou suas costeletas brancas e disse a Mast e seus outros convidados, as coisas ainda não estão claras. Talvez o brigadeiro-general Kilgore tenha saído por causa de um assunto urgente e não queria atrasar as férias de todos. Vamos continuar com nossos planos de caça e retornar quando a polícia chegar. Como companheiro do brigadeiro-general Konas Kilgore, Framiskaj havia levantado uma desculpa para a crise, bastante convincente. Mast e companhia concordaram com a sugestão de Vaine Dantes e deixaram a área. Azel caminhou bem atrás e olhou para o quarto de hóspedes do brigadeiro-general Konas Kilgore e seu quarto vizinho. Ela tinha uma sensação incômoda de que algo não estava certo, pois ela inconscientemente queria usar seus poderes como criptologista para reconstruir a situação. No entanto, um intenso sentimento de medo surgiu no fundo de seu coração. Ela não tinha ideia do que tinha medo, então acabou desistindo da ideia. Ela sentia vagamente que tinha alguma experiência em tais assuntos, e essas experiências lhe diziam para não olhar para coisas que não deveria ver ou ouvir coisas que não deveria ouvir. Depois que os convidados e criados deixaram aquele andar, um tapete grosso que sustentava o peso da mesa de centro dentro da sala ao lado do quarto de hóspedes de Konas começou a se mover. Pouco a pouco, saiu debaixo do sofá e da mesinha de centro sem causar muito barulho. Em seguida, o tapete marrom amarelado se levantou e revelou seu outro lado. Era carne solidificada. A carne foi se contorcendo e se reorganizando, e logo se transformou em uma pessoa, um jovem mestiço. Este era o valete de Vaine Dantes, Enuni. E quem seguiu Vaine Dantes foi Konas Kilgore. Ele usava o mesmo rosto, e tinha a mesma constituição. Para Klein, não havia necessidade de disfarçar Enuni dessa maneira. Ele poderia fazer com que ele se transformasse em outra pessoa e se misturasse aos servos, usando uma ilusão para interferir em seus sentidos, tornando-os incapazes de descobrir a adição dessa pessoa. Era um método mais simples e confiável. No entanto, atuar permaneceu importante para um semideus. Era a chave para acelerar a digestão da poção e resistir às inclinações de perder o controle e a loucura. Portanto, Klein tentaria deliberadamente ser bizarro ao lidar com muitos assuntos. Claro, ele não queria prejudicar os inocentes. Mesmo criando situações bizarras e misteriosas, ele se esforçava para não deixar que os outros percebessem. Era para evitar que ficassem com uma cicatriz mental, devido ao medo excessivo.
A atmosfera bizarra e misteriosa era principalmente para ele, para obter a aprovação da poção dentro dele. Isso sem dúvida aceleraria a taxa de digestão de sua poção, mas sem o feedback de um espectador, significava que a atuação não estava completa o suficiente. Isso fez com que a velocidade com que ele digeriu a poção do feiticeiro bizarro não fosse tão rápida quanto ele imaginava. Apesar de fazer tantas coisas e experimentar tantos atos, Klein não sentia que seria possível chegar à sequência 3 até o final deste ano. Backlund Astborg, dentro de um apartamento alugado de 2 quartos. Shield sentou-se em uma cadeira instável enquanto olhava pela janela em transe, sua expressão um pouco sombria. Forza engoliu a saliva e sentou-se em frente a Shield, bloqueando sua linha de visão. Você parece ter perdido toda a sua motivação. Você não sabe o que fazer depois de receber essa resposta. É porque você não tem acesso ao rei. Os olhos de Shield tremeram enquanto ela lentamente voltava a si. Seja para resgatar a reputação de meu pai ou vingança, as chances são pequenas quando se enfrenta o rei. Não consigo pensar em uma maneira de completar algo assim. É porque você é muito fraco. Quando você chegar na sequência 4 e virar um semideus, você vai descobrir muitas soluções. O único problema é que vai ser mais perigoso. Force tentou encorajá-la. Além disso, você ainda pode usar outros. Assim como a pessoa que monitora Shermane. Ela também queria saber a quem o Visconde Stratford era leal. Ela deve estar interessada no segredo do rei. Shermane. Shield repetiu o nome enquanto seu estado de espírito se recuperava de repente. Ao lado deles, havia uma cruz de bronze e uma gema azul fantasmagórica que lembrava um olho vertical sobre a mesa. O exterior da joia tinha padrões semelhantes a fios, a característica do Beyonder que apareceu após a morte de Shermane. Fazia as coisas ao seu redor parecerem suaves e acentuava sua beleza. No entanto, com a cruz de bronze ao redor, seu brilho estava confinado a uma pequena área. Aquele monitor é um dos culpados por trás da morte de Shermane, disse Shield bastante sério. Eles já haviam encontrado um local para enterrar Shermane, e Force folheou as viagens de Leimano para aplacar o morto Shermane. Force sentiu imediatamente. Sim, é por isso que ela foi instigada a investigar o segredo do rei e entrar em contato com o perigo latente. Você não disse que ela poderia monitorar onde morávamos. Podemos encontrar uma oportunidade de voltar incógnitos, jogar uma carta na caixa de correio e escrever que o Visconde Stratford é leal ao rei George III e que ele tem um grande segredo. Assim, acredito que ela conseguirá ver. Shield pensou com cuidado e assentiu solenemente. Ok, depois de discutir o que eles iriam fazer a seguir, Force se levantou e apontou para a cruz de bronze. É hora de mostrarmos nossa sinceridade ao Sr. Bobo por toda a ajuda que recebemos. Pretendo sacrificá-la ao Sr. Bobo agora. Você não tem nenhuma objeção, certo? Não, respondeu Shield sem hesitar. Mansão Maigur. Era outra noite. A notícia enviada pela família de Conas Kilgore era para esperar, pois esse vice-diretor do Mi-9 costumava agir dessa maneira, envolvendo-se em questões de segurança nacional. Portanto, Mast e companhia não entraram em pânico. Aproveitavam os animais que caçavam e os assavam em uma fogueira em uma festa no gramado atrás do casarão. Vendo os cavalheiros arregaçando as mangas e ocupando-se em torno da assadeira, as damas indo ajudar de vez em quando e as crianças correndo ansiosamente, Klein ergueu uma taça de vinho branco doce, um produto fino de Maigur Manor, e sentou-se em uma cadeira de madeira branca, um sorriso inundando seus lábios. Ao lado dela estava seu valete mestiço, Enuni, que ficou de pé enquanto esperava instruções. E dentro de uma determinada sala no prédio principal da mansão, um par de olhos olhava silenciosamente para baixo. Pertencia a uma pessoa que parecia idêntica a Enuni. A brisa da noite passou soprando. No momento em que Klein estava prestes a se levantar e mostrar o que significava assar carne de Desi na assadeira, ele de repente viu uma figura surgir à sua frente. Era Ariana quem usava um manto simples e casca de árvore como cinto. Este servo da ocultação olhou para Wayne Dantes e disse: não havia nada de especial nas ruínas subterrâneas. Ela então contou os pontos principais do que ela e os 3 arcebispos viram, bem como a explicação dada pelo príncipe de Sonia, Grove Augustus. Isso não faz sentido. O primeiro pensamento que surgiu na mente de Klein foi a suspeita. Como o Visconde Stratford fez com que Sintesovich Catarina lhe fornecesse assistência, isso claramente significava que a facção do rei não havia cortado completamente os laços com a seita demônio.
Sob a premissa de que o grande smog de Backlund já havia acontecido, seu relacionamento contínuo com a seita demônios significava que não era algo que pudesse ser explicado como a esperança de manter as ruínas do Imperador de Sangue para si. Com uma cooperação tão profunda, a seita do demônio e os alquimistas da psicologia não gostariam de dividir os despojos. Nesse caso, por que não buscariam diretamente a ajuda das 3 igrejas? Klein instintivamente acreditou que o problema com as ruínas não havia sido realmente descoberto. Ele suspeitou que houve um vazamento durante todo o processo, permitindo que o rei fizesse os preparativos. Com Madame Ariana por perto, a possibilidade de descobrir algo errado através dos métodos de adivinhação e profecia pode ser eliminada. Desde a morte de Conas Kilgore até a operação conjunta das 3 igrejas, o número de pessoas que sabem disso não passa de 10. Além disso, todos eles envolvem os membros de alto escalão de cada igreja. Como é possível que tenha havido um vazamento? O problema do Visconde Stratford fez com que as pessoas nas ruínas implementassem planos de contingência. Não, sua posição não estava nesse nível. Mesmo Conas Kilgore não sabia a situação exata, muito menos ele. Ele estava encarregado apenas de fazer a ligação com a seita do demônio e lidar com os assuntos na periferia. Ele pode nem saber das ruínas subterrâneas. Os pensamentos de Klein correram enquanto ele procurava as razões. Ele primeiro eliminou a possibilidade de serem preparados devido ao Visconde Stratford. Afinal, a morte do capitão da Guarda Real não foi tão importante ou crucial. Como tal, havia muito poucas possibilidades que poderiam explicar a situação. Primeiro, uma pessoa que sabia do segredo em meio a essa sequência de eventos vazou deliberadamente ou não o assunto devido a motivos particulares. 2. Eles notaram algo errado com o estado aparentemente normal de Conas Kilgore, mas Klein não notou nada. Os alquimistas da psicologia também estão em conluio. Poderiam meus pensamentos ser lidos e o segredo revelado? Mas eu tenho a névoa cinza me aumentando. Não importa o que, haverá alguma anormalidade. É como quando enfrentei aquele semideus espectador Conderson. Os alquimistas da psicologia se originaram de algo que Hermes deixou para trás. Hermes é. Enquanto ele pensava sobre isso, os olhos de Klein de repente se arregalaram. Ele instintivamente se impediu de pensar mais profundamente sobre isso enquanto lançava um olhar para Ariana e relaxava. Ele perguntou, este lugar está escondido? Muito, Ariana respondeu calmamente. Pessoas atrás de ela iam e vinham, mas ninguém notava ela. Klein suspirou enquanto formulava seus pensamentos. O imperador Roseli disse uma vez em seu diário que os membros daquela antiga organização secreta são todos figuras importantes. E será que as ruínas que Ariana e os arcebispos viram não eram as reais, mas uma imaginada por Adam? Capítulo 1032. Purificador forte refreando seus pensamentos e olhando para o anjo da ocultação através dele, Klein deliberou sobre suas palavras. Existe a possibilidade de que as ruínas que você viu foram realmente imaginadas? Ele não mencionou diretamente Adam ou a Ordem do Eremita do Crepúsculo, com medo de que discutir tais assuntos na zona de ocultação de Ariana ainda fosse ouvido pelo Adam que exercia a singularidade do caminho do espectador e recentemente obteve 0 a 08. Como ele estava dentro do mundo de ocultação de Ariana, Klein acreditava que pensar em Adam e na Ordem dos Eremitas do Crepúsculo provavelmente não representaria nenhum problema, mas não era necessariamente o caso ao dizer isso em voz alta. Afinal, Senhor Emon, talvez ainda mais alto. Imaginei. Ariana repetiu a palavra-chave de Klein suavemente como se ela tivesse descoberto algo no nível ela. Ela não era estranha à história antiga e às principais características dos 22 caminhos. Além disso, ela também era um anjo que representava a autoridade da ocultação. Ela possuía a mais alta autorização para ler todas as informações confidenciais da igreja. Alguns segundos depois, Ariana observou Wayne Dantes que permanecia sentado ali. Psicologia alquimistas. Pela declaração de Conas Kilgore, era óbvio que a facção do rei estava trabalhando com os alquimistas da psicologia. E esta era uma organização que tinha o caminho do espectador sob seu controle. Klein primeiro acenou com a cabeça e depois acrescentou, seus superiores provavelmente não têm a capacidade de transformar a imaginação em realidade. Neste mundo, há apenas uma ou duas pessoas que têm tal autoridade. Ariana assentiu pensativa. Eu entendo. Agora que as ruínas subterrâneas estão abertas para nós, encontrarei uma chance de verificar isso. Se for verdade,
significa que um ou vários arcebispos da Igreja do Vapor e Tempestades estão trabalhando para ele. Ela não levantou a possibilidade de que os escalões superiores da Igreja da Meia-Noite fossem problemáticos, já que a Deus exercia a autoridade da ocultação. Era muito difícil esconder tais assuntos de dela por períodos prolongados de tempo. Clay não pôde deixar de perguntar surpreso: as ruínas subterrâneas serão deixadas abertas para as 3 igrejas? Sim, se for realmente imaginado, significa que a cooperação deles está à beira do sucesso e que eles só precisam adiar as coisas um pouco mais. Ariana simplesmente explicou sua teoria. Também é nisso que estou pensando. A maré dos tempos está chegando para abafar tudo. Felizmente, estou muito mais preparado do que antes. Agora tenho uma marionete de nível semideus e, em certas áreas, ele é mais forte do que eu. Afinal, ele pode usar meus poderes de Beyonder, enquanto eu não posso usar os dele. Como não posso digerir a poção do feiticeiro bizarro tão cedo e buscar meu avanço, fortalecer minha marionete também é uma medida eficaz para me proteger. Eu também posso tomar nota da conspiração de sanguínea da senhorita Sharon contra a escola de pensamento rosa. Os pensamentos de Klein instantaneamente se tornaram claros. Ele refreou seus pensamentos e perguntou casualmente: todas as 3 igrejas duvidam de explicação de Prince Grove? Eles não. Ariana balançou francamente a cabeça dela. Conas Kilgore mencionou Catarina. Mas você não tem provas. Afinal, eles podem explicar que, depois de se separarem da seita do demônio, Catarina foi enviada para discutir as coisas e tentar fazer as pazes, mas foi cruelmente rejeitada. Durante esse processo, como conheciam os segredos uns dos outros, nenhum deles tomou providências na reunião. Poderia então ser explicado que Conas Kilgore, um semideus que não estava a par do assunto, cometeu o erro de que o esforço de cooperação ainda estava em vigor. E diante de uma família de anjos, que detém pelo menos metade das forças militares, as 3 igrejas não perderão imediatamente o decoro com eles, a menos que haja evidências. Em primeiro lugar, eles não estão unidos e devem considerar que, se uma guerra civil estourar, países como Fenapoter, Intis e Fenapoter, bem como as igrejas do Eterno Sol Ardente, Deus do combate, Mãe Terra e o Deus do conhecimento e da sabedoria pode tentar tirar vantagem da situação. Klein rapidamente apresentou uma análise da situação atual. Ele simplesmente mencionou: havia sinais de síntese ouvinte Catarina aparecendo ao lado do Visconde Stratford. Vou tentar encontrá-la. Fora isso, Klein ainda queria encontrar a perigosa Tricy e eliminá-la, compensando seu erro de deixá-la ir só porque queria usá-la. Seu valor claramente não era tão perigoso quanto ela. Vou tentar fazer isso também. Ariana indicou que ela iria investigar a pista sobre Catarina. HMM. Devo dizer que a atitude de Madame Ariana ao discutir assuntos comigo é bastante reconfortante. Ela não exala aquela atitude condescendente de um anjo ou arcebispo. Ela me trata completamente como um igual. Depois de ouvir as palavras de Ariana, Klein sentiu uma desconcertante sensação de pungência. Em vez disso, ele perguntou: Vinhambis dos alquimistas da psicologia foi capturado? Esta foi uma das figuras-chave mencionadas nas informações do testemunho de Conas Kilgore, uma das pistas que expôs as maquinações da facção do rei. Ele desapareceu, Ariana respondeu sucintamente. Como esperado. A possibilidade de um vazamento aumentou novamente. Vinhambis foi para a clandestinidade, mas isso não significa que ele não possa entrar em contato diretamente com a senhorita Justice e outros membros. Quando chegar a hora, a senhorita Justice já o odiou por algum tempo. O único problema é se Adam aparecerá em Baclund de imaginar ruínas falsas. Se fosse esse o caso, atacar Vinhambis pode significar uma probabilidade diferente de 0 de que ele esteja sendo observado por este rei dos anjos. Pode até ser que ele se sente ao lado de Vinhambis sem que ninguém saiba. Quanto mais Klein pensava, mais dor de cabeça ele tinha. Deve-se dizer que em uma época em que as divindades raramente desciam sobre o mundo real, os 2 irmãos, Adon e Amon, eram os limites para o nível e a força de alguém. Eles eram sinônimo de ser aterrorizante, poderoso, assustador e formidável. Um rei dos anjos era uma existência mais próxima de uma divindade. Comparado com Amon, tenho mais medo de Adon. Ele pode estar sentado ao seu lado, ouvindo você e vendo você sorrir enquanto ele lê seus pensamentos mais verdadeiros, fazendo você morrer da maneira mais natural, lógica, mas desconcertante. Com esse pensamento,
Claire não pôde deixar de olhar em volta, com medo de que o simples padre de olhos e barba de aparência pura estivesse segurando uma bandeja, parado ao lado da assadeira enquanto ele esperava a comida e olhava com um sorriso. Sem dúvida, Claire não descobriu nada. Percebendo sua reação, Ariana acrescentou calmamente: ele não está aqui. Ufa, felizmente. Há as bênçãos e um anjo da ocultação. Claire controlou seus pensamentos e acenou com a cabeça gentilmente: tomarei nota do paradeiro de Vinrambis. Ariana assentiu e disse: depois que este assunto terminar, você pode tentar orar a deusa por uma doação. Quer dizer que a deusa está muito satisfeita com meu desempenho até agora. Quando chegar a hora, ela vai me conceder a fórmula da poção, Cholaro Fiore. Claire entendeu aproximadamente Ariana. Ele se levantou e bateu no peito 4 vezes. Louvado seja a senhora. Ariana também desenhou a lua carmesim. Louvado seja a senhora. A figura dela desapareceu pouco a pouco como se ela tivesse sido apagada. No entanto, os convidados da festa da fogueira não notaram a chegada do asceta. Claire sentou-se novamente e continuou analisando sua situação de outro ângulo. Conas Kilgore desapareceu sem qualquer aviso. Pelas evidências apresentadas por Madame Ariana e pelas palavras ela ditas, fica implícito que o vice-diretor do Minov está nas mãos dela. Em outras palavras, o ataque a Conas Kilgore está definitivamente relacionado à Igreja de Meia-Noite. Conas Kilgore desapareceu na mansão Maigur que pertence a Wayne Dantes, e ele é um crente da deusa, da noite eterna. Pelo que a facção do rei e os alquimistas da psicologia sabem, Wayne Dantes provavelmente pode ser confirmado como um informante secreto da Igreja da Meia-Noite. Dessa forma, minha segurança pode ser garantida, mas não posso deixar de ser observado e monitorado. Tenho que ter cuidado. Tenho que pensar em um motivo para adicionar um novo servo. Não posso continuar tendo Conas, Kilgore ou Enuni se escondendo dessa maneira. Isso facilitará a descoberta de um problema. Ou talvez eu possa transformar uma marionete em roupas de pele humana, fundindo-se com a outra marionete. Enquanto pensava, Claire se levantou e colocou a taça de vinho branco doce na mesa ao lado dele. Ele então se virou para caminhar até o prédio principal da mansão e entrou em um dos banheiros. Ele então deu 4 passos no sentido anti-horário e chegou acima da névoa cinza. Ele convocou o cetro do deus do mar e usou o ponto de oração que marcou como Enuni para observar todos os cantos da mansão Maigur. Durante esse processo, a mente de Claire ficou um tanto tensa, preocupada em ver um padre vestindo roupas simples, mas com barba e olhos dourados. Claro, comparado ao ver esse padre, ele estava com mais medo do padre olhando para cima e sorrindo para ele, erguendo a taça de vinho em sua mão. Felizmente, após uma série de inspeções, ele confirmou que não havia nada de incomum com Maigur Manor. Claire deu um suspiro de alívio e retraiu sua espiritualidade. Ele então lançou seu olhar para a cruz de bronze na longa mesa manchada. Este foi um item que o mago e o julgamento sacrificaram, recentemente. Eles disseram que era para agradecer ao Senhor Louco por suas bênçãos e esperavam agradar esta existência. Não parece que seu nível é baixo. Claire pegou a cruz pontiaguda e usou a adivinhação para descobrir rapidamente os poderes e efeitos negativos do Beyonder do item místico. Ambos eram um e o mesmo. A cruz de bronze poderia limpar poderes de degeneração, corrupção, corrosão, escuridão, mal, doenças e outros domínios, fazendo com que eles se dissipassem rapidamente até que nada restasse. Devido a esse motivo, esse item místico também pode limpar a corrupção mental das características do Beyonder. E era justamente por causa dessa potente purificação que a cruz de bronze não poderia coexistir com outros itens místicos ou estar em contato com outras características do Beyonder. Não poderia existir na mesma pessoa. Além disso, também repelia a característica Beyonder do portador, embora não de uma maneira tão óbvia. Com o passar do tempo, isso lentamente faria com que a característica de um Beyonder vazasse. Isso também significava que, se alguém carregasse ou usasse a cruz de bronze por mais de uma hora, a sequência do Beyonder cairia em pelo menos uma sequência. Além de 3 horas, os não-semideuses definitivamente seriam reduzidos a uma pessoa comum. E cedendo 6 horas, os santos da sequência 4 e sequência 3 também perderiam seus poderes de Beyonder. Foi quase ineficaz contra os anjos porque eles tinham a capacidade de quebrar as características do Beyonder. Eles tinham um controle extremamente forte sobre sua fonte de poder. Ele pode ser usado para recuperar as características dos Beyonders que falharam em avançar sem morrer ou daqueles que perderam o controle.
Os poderes desta cruz se assemelham a um Sadoe do caminho do sol. Klein assentiu pensativamente. Capítulo 1033. Haja luz. Examinando a cruz de bronze em mãos, Klein teve certeza de que era pelo menos um artefato selado de grau 1. Além de seus efeitos purificadores, este item místico também possuía Flaringsun e outras magias de nível semideus do domínio do sol. Quanto aos seus efeitos negativos, eles não eram um problema para resolver se alguém o usasse corretamente. Por exemplo, ajudar as pessoas que tropeçaram no mundo Beyonder e esperavam escapar dessa loucura para se tornarem humanos normais novamente. Também poderia ser usado para pessoas que consumiam poções adicionais para secretar a característica Beyonder, embora isso exigisse um tempo preciso. Caso contrário, facilmente causaria a queda da sequência. Claro, o corpo e a alma que foram reconstruídos por poções definitivamente sofreriam de conflitos frequentes com a essência de um humano comum. Os Beyonders que confiaram nesta cruz de bronze para se retirarem deste círculo sem dúvida sofreriam efeitos residuais, e as circunstâncias exatas seriam diferentes dependendo de seus caminhos e sequências. Isso fez Klein suspirar. Este foi o efeito negativo mais útil e valioso que ele já havia visto. Para ele, o único problema era que esta cruz de bronze não podia ser carregada com ele por longos períodos de tempo. Ele também não poderia entregá-lo à sua marionete, pois isso expulsaria a característica Beyonder da marionete e perderia sua sequência. E uma marionete não podia mais consumir poções para avanços, já que seus corpos espirituais estavam essencialmente mortos. Quanto a deixar criaturas comuns se transformarem em marionetes, elas louvariam o sol usando esta cruz por longos períodos de tempo e escapariam de seu controle. Só posso deixá-lo acima da névoa cinza e retirá-lo quando precisar. Para um feiticeiro bizarro, esse efeito colateral não é muito. Afinal, não atua despreparado. Depois confirmo se corresponde a um Sadoed. Se isso acontecer, vou vendê-lo para Litlissun depois que ele terminar de digerir a poção Sacerdote da Luz. Acredito que o chefe do conselho de 6 membros da Cidade de Prata não seria avarento em não trocá-lo por um artefato selado de igual valor. O caminho do sol é claramente mais adequado para a terra esquecida dos deuses do que os outros caminhos. Klein pensou de bom humor enquanto colocava a cruz de bronze de volta na longa mesa manchada. Ele não fez uma confirmação imediatamente e planejava deixá-lo até retornar ao número 160 da rua Boklund. Quando isso acontecesse, ele também usaria a adivinhação dos sonhos para descobrir as origens do artefato selado. Como Maigur Manor estava muito perto das ruínas subterrâneas, ele temia que o anjo da família real ou talvez até mesmo Adam estivesse observando a área. Se seus experimentos desencadeassem alguma mudança e criassem uma agitação na névoa cinzenta, seu maior segredo poderia ser exposto. Mesmo que este artefato selado não corresponda a um sem sombra, é definitivamente do caminho do sol. No máximo, é misturado com outras características do Beyonder. Não, será expulso, e a marca registrada da Igreja do Eterno Sol Ardente é um emblema sagrado feito de ouro, um sol abstrato, nada tendo a ver com uma cruz. Depois de eliminar essa possibilidade, o único relacionado ao domínio do sol é o Criador da Cidade de Prata, o antigo Deus do Sol, pai de Adão e Emon, o suposto transmigrador. Apareceu nas mãos do Visconde Stratford, então isso significa que, em um sentido particular, é a Ordem dos Eremitas do Crepúsculo que está cooperando com a família real, e os alquimistas da psicologia são apenas um ardil. Claro, existem muitas outras possibilidades. Pode ter sido encontrado pela família Augustus, já que eles são uma família de anjos, bastante famosa na Quarta Época e tem uma longa história. Encontrar certos itens do antigo Deus do Sol é bastante normal. Se este artefato selado realmente foi fornecido por Adam, poderia ser parte de seus arranjos. Diante da Demoministrice, que está claramente envolvida com um deus maligno, e seu parceiro, o Visconde Stratford, que optou por usar essa cruz purificadora e desistiu de usar outros itens. Esse arranjo é muito razoável. Ao decidir eliminar Shermani, já que não tinha certeza se ela havia sido corrompida por um deus maligno e tinha medo de que acidentes acontecessem, ele não usou nenhum meio ofensivo direto e, em vez disso, perdeu tempo ativando este artefato selado. Isso também é muito razoável. Sim, é tudo muito razoável. Só não tenho certeza se há sinais de que esse resultado está sendo arranjado. Com isso em mente, minha fobia por 0 a 08 voltou a aparecer. Sim,
A senhorita Magra e a senhorita Julgamento já haviam discutido em particular sobre Adão antes. Envolvia questões relacionadas à terra esquecida dos deuses, a corte do rei gigante e o rei dos anjos. Isso, mesmo que tenha sido arranjado por Adão, porque ele quer dar esse item a eles. Klein sentiu o couro cabeludo formigar ao pensar nisso. Compondo-se, ele decidiu fazer mais experimentos depois de retornar à rua Boklund. Ele não hesitou e imediatamente voltou ao mundo real. Quanto aos itens em Conas-Kilgore, ele confiou apenas em seus poderes de adivinhação sem os aprimoramentos da névoa cinza para obter uma compreensão inicial da situação. Além do concerto de luz e sombra que a líder ascética da Igreja da Meia-Noite, Ariana, havia pegado, e o distintivo usado para abrir as ruínas subterrâneas, Conas-Kilgore tinha dois outros itens místicos. Um deles era o grito de desespero de Heather, que a Rhodes havia mencionado. Originou-se de um sacrifício fracassado e tinha dois modos. Um deles era um tiro comum, seu poder era ligeiramente mais fraco do que o canhão de ar de um palhaço. O outro era uma varredura de metralhadora. Podia disparar um grande número de balas em 1 ou 2 segundos. Esses dois modos vieram com o grito de desespero, tendo um certo nível de influência nos semideuses no nível de santo, mas não foi muito eficaz. Claro, nem todo semideus poderia resistir a tal ataque. Assim como o próprio Klein, ele não tinha um corpo ridículo ou defesa para resistir de frente. O outro item era Lucky Grass. Parecia, muito simples, um trevo de 4 folhas transformado em amuleto protetor. Seu poder era acumular a chance de sucesso após uma tentativa fracassada subsequente. O efeito colateral negativo era que ampliava as falhas de caráter do usuário. A avaliação de Klein foi mudar seu nome para Mãe do Sucesso. Esses dois itens místicos eram de pouco valor para Klein. Ele continuou mantendo-os na pessoa de Conas-Kilgore. Em vez disso, foi essa marionete semideus que foi sua maior colheita. Os advogados tinham domínio e conhecimento apurados de como aproveitar as brechas da lei, com capacidade de orientar e convencer o alvo. Bárbaro fornecia força e uma constituição que quebrava as regras. O suborno tinha suborno. Barão da corrupção teve distorção. Mentor da desordem tinha desordem. E Arlof, Tifalen tinha doação, ampliar e explorar. Eles eram todos poderes muito bons. Se ele não tivesse obtido informações detalhadas de Rhodes e feito preparativos suficientes e formulado um plano, junto com a ajuda de um anjo da ocultação, Klein acreditava que não tinha como conter Conas-Kilgore, mesmo que tivesse itens como o Sifão do Destino. Na verdade, em vez de transformá-lo em uma marionete, usar Crepingunger para Grazi Conas-Kilgore seria muito mais discreto, tornando-o mais difícil de ser descoberto. Mas se for esse o caso, só posso usar 3 dos poderes do Beyonder do Conde dos Caídos. Enquanto Klein pensava sobre isso, ele saiu do banheiro e voltou para a festa da fogueira. No gramado, Mast estava parado na frente da assadeira, tentando arduamente fazer carne assada ao estilo de Astbalon enquanto o suor escorria de sua testa. Azel estava parada a uma curta distância, seus olhos brilhando. Ela não tinha mais a arrogância de antes e tinha algumas marcas pretas no rosto, resultado da fumaça. Portland Moment estava segurando uma taça de vinho, observando sorridente o relativamente jovem rapaz estar ocupado. De vez em quando, ele levantava um espeto de metal com pedaços de carne e mordia. Ao ver essa cena, o coração de Klein de repente se acalmou. Na tarde de domingo, o grupo de pessoas que foi para os subúrbios da Rua Boklund voltou para a Rua Boklund. Antes do jantar, Klein dirigiu-se novamente acima da névoa cinzenta e pegou a cruz de bronze. Ele primeiro confirmou que a cruz correspondia à sequência 4 sem sombra do caminho do Sui. Sem muita criatividade, batizou-a de crucifixo sem sombra. Depois disso, ele pegou uma caneta e escreveu uma nova declaração de adivinhação, as origens desta cruz. Klein não adivinhou imediatamente se um Shadowed Crucifix tinha algum traço de ser arranjado, com medo de que pudesse apontar para Adon e colocar ele em estado de vigilância. Ele planejou investigar a situação descobrindo as origens do artefato selado. Se o proprietário ou ex-proprietário de um Shadowed Crucifixo fosse Adam, a verdade da questão apontaria indubitavelmente para um arranjo deliberado. Abaixando a caneta, Klein olhou para o cruz e exalou pesadamente. Estou cortejando a morte de novo. Ele suspeitava que um Shadowed Crucifixo se originou do criador da Cidade de Prata, o antigo deus do sol, uma divindade poderosa que era mais forte que os deuses antigos como o dragão da imaginação.
Espiar ele causaria danos que cediam à adivinhação anterior de Klein sobre as viagens de Gruseli. No entanto, as coisas não eram mais as mesmas. Klein agora era um feiticeiro bizarro de sequência 4, um semideus. O dano que ela poderia suportar, bem como a quantidade de poder do espaço misterioso acima da névoa cinza que ele poderia usar, excedia em muito seu estado anterior quando ele era uma sequência 5. Depois de passar alguns segundos para acalmar suas emoções, ele se recostou na cadeira, segurando o crucifixo sem sombra em uma mão e segurando o pedaço de papel na outra. Ele repetiu suavemente a declaração de adivinhação. Repetidas vezes, Klein usou a cogitação como um trampolim para entrar em um estado de sono profundo. No mundo nebuloso, um edifício cuja forma original foi obscurecida por camadas de branco acinzentado ficou em um ambiente escuro como breu. Ao seu redor havia monstros. Uma rachadura se abriu na superfície do edifício branco acinzentado quando uma palma que tinha pele quase branca se estendeu. Uma figura saiu, um homem. Ele usava uma túnica preta de clérigo e tinha um crucifixo de prata pendurado no peito. O cabelo deste homem não era comprido e era principalmente de cor preta. Havia um leve toque de loiro nas raízes de seu cabelo. Seus olhos eram de cor ouro puro e sua pele era bastante branca. Ele tinha um contorno profundo e órbitas oculares pronunciadas. Ele parecia bastante com as pessoas do continente do norte. Ele deu 2 passos à frente, estendeu a mão, e agarrou o crucifixo muito comum. Seus olhos gradualmente perderam a aparência de confusão enquanto as pontas de seus lábios se curvavam ligeiramente. Ele disse com uma voz profunda, haja luz. Os arredores escuros do prédio branco acinzentado foram imediatamente perfurados por luzes brilhantes, revelando como ele realmente era. Este era um vale profundo onde nada podia ser visto acima dele. Ainda assim, a luz infinita preenchia todos os cantos. E houve luz. A imagem da próxima cena brilhou. Uma gota de sangue dourado que emitia luz e calor pingou na cruz de prata. Acima da gota de sangue parecia haver uma figura formada por uma luz ofuscante. O rosto que ele não podia ver claramente estava olhando para cima, aparentemente cheio de dor e uma sensação de distorção de uma maneira muito real. Ele lançou seu olhar para a área acima da névoa cinza, lançando para Klein, que estava sentado na cadeira de espaldar alto do louco. Sua voz profunda soou mais uma vez, mistérios. De repente, sem nenhum aviso prévio, os pensamentos de Klein romperam com um estrondo. Capítulo 1034. Ganhos. A névoa cinza sem limites fervia enquanto o antigo e majestoso palácio queimava. As chamas, ardentes, se condensaram em uma bolha de fogo, como se um sol ofuscante tivesse surgido desse espaço misterioso. Um furacão uivante virou a longa mesa manchada, quebrando as grossas colunas de pedra e fazendo com que metade do palácio desmoronasse. Sentado na cadeira do louco, o cérebro de Klein estava fervendo antes que buracos explodissem dele. Vermes carbonizados começaram a rastejar para fora das rachaduras. Ele não morreu, e até estendeu a palma da mão direita com muita calma e bateu no braço da cadeira. Acima da névoa cinza, este espaço misterioso tremeu de maneira óbvia. Ondas de poder surgiram uma após a outra, acalmando o furacão e extinguindo as chamas. O sol escaldante evaporou, centímetro a centímetro. Os grossos pilares de pedra se ergueram mais uma vez enquanto a longa mesa, manchada, voltava ao seu estado original. O magnífico e sagrado palácio parecia nunca ter desabado ou sofrido qualquer dano. A cabeça de Klein se recuperou instantaneamente, e os vermes carbonizados que haviam perfurado tornaram-se transparentes novamente antes de rastejar de volta para dentro. Como esperado, mais forte que o dragão da imaginação Ankewerut. Klein murmurou para si mesmo enquanto sua expressão não podia deixar de distorcer. Ele não pôde deixar de massagear a testa. É doloroso. Essa dor também é claramente mais forte. Enquanto murmurava, ele bateu na borda da longa mesa manchada e fez o misterioso espaço acima da névoa cinza tremer mais uma vez. Em meio aos terremotos, uma sombra negra como breu emergiu abruptamente do chão do palácio. Esta sombra se contorceu e lutou antes de ser limpa pelos poderes da névoa cinza, não deixando nada para trás. Depois de quase um minuto, Klein acalmou-se completamente e lembrou-se da cena que vira. Esse deve ser o antigo deus do sol, o criador da cidade de prata, o pai de Adon e Amon. Do crucifixo que ele usava, e daquela linha, haja luz, há uma grande chance de que ele seja o primeiro transmigrador. Talvez ele seja caucasiano, com formação religiosa.
Ele usou uma linguagem que pode mexer com os poderes da natureza. É semelhante ao Jotun, mas também é diferente. Não pertence a elfos, dragoneses e Hermes antigos. Sim, tem semelhanças com os antigos Fezak do continente do norte e os dutaneses do continente do sul. Isso me permitiu mal entender o que ele estava dizendo, apesar de eu não saber esta língua. Esta é a língua que ele aprendeu com aquele estranho edifício gigante. Ele transmigrou para lá e herdou uma rica herança. A segunda cena foi de ele sofrendo uma traição, a cena dele sendo comido pelos reis dos anjos, branco, sabedoria e vento. Para uma divindade que afirma ser um criador, esse tipo de dor corporal e essa distorção só podem aparecer em tal situação. Sim, o sangue divino ele pingou, antes de sua morte se fundir com o crucifixo de prata, e mais tarde se transformou na forma deste último, tornando-se um poderoso artefato selado. Pelo que parece, um Sadoed Crucifix foi obtido por um dos 3 reis dos anjos, ou caiu nas mãos de Amon ou Adão. Para eles, este é um item importante que o pai seu deixou para trás. A possibilidade anterior não é muito alta. Os efeitos da cruz são extremamente úteis. Além disso, suas origens são um segredo que precisa ser mantido. Ninguém daria para a família Augustus. Pelo que parece, foi mesmo arranjado por Adão. Porque ele deu o crucifixo sem sombra para a senhorita Margo e senhorita Julgamento de uma maneira muito razoável. Ele descobriu que as 2 senhoras acreditam no louco depois de observá-las por algum tempo. Esta cruz foi destinada ao louco que não pertence a esta época. Ele quer saber de onde veio seu pai, que também não pertence a essa época. Mas o problema é como ele planeja levantar essa questão e obter uma resposta. O nível do criador da cidade de prata é extremamente alto. Ele foi capaz de sentir minha intromissão, apesar da longa história entre nós. Ele lançou seu olhar sobre a névoa cinza e lançou-o sobre este espaço misterioso. Além disso, a influência que ele criou não apenas causou destruição abertamente, mas também invadiu secretamente este lugar, criando uma sombra especial. Quase espreitava aqui, escondido. Isso não significa que, uma vez que se obtém as autoridades de vários domínios, o nível de uma divindade também sofrerá uma mudança qualitativa. O que significa pronunciar mistérios? Está apontando para mim ou para o proprietário original deste espaço misterioso? Perguntas passaram pela mente de Klein, fazendo-o apresentar várias teorias, mas a resposta final o iludiu. Devido ao seu medo de Adam, ele acreditava que o melhor resultado para um Sadoed Crucifix era fazer com que o artefato selado divino da cidade de Prato destruísse e o transformasse em uma característica pura do Beyonder. Refreando seus pensamentos e suprimindo suas perguntas, Klein conjurou uma nova caneta e papel e escreveu o conhecimento que aprenderá ao olhar diretamente para o Criador da Cidade de Prata. Sequência 4. Sem sombra. Ingredientes principais: uma gota do sangue divino do sol, ou 3 penas de pássaro divino do sol adulto e um pedaço de pedra do brilho sagrado. Ingredientes suplementares: 60 ml de sangue de Sun divino Ibid, 30 ml de líquido Olibre Alliance Rock, 7 gotas de suco de cidra mutante, 10 gramas de pó do coração de magma. Ritual: extrai as emoções mais fortes que a pessoa mais não quer abandonar antes de consumir a poção. Injete essas emoções de volta durante este processo. Sequência 3. Mentor da Justiça. Sequência 4. Cavaleiro Negro. Sequência 3. Trindade Templária. Depois de fazer tudo isso, Klein pegou a cruz de bronze novamente e observou com uma expressão pesada. Ele então jogou um Sadoed Crucifix na pilha de lixo e despertou os poderes do misterioso espaço acima da névoa cinza para suprimi-lo. Ele não queria ver as estatuetas de papel que cortou começarem a louvar o sol na próxima vez que viesse. Em frente a uma casa comum em Shiruoborog, uma carteira andando de bicicleta freou e parou na porta. Ele então pousou sua bicicleta e tirou uma carta de sua bolsa, olhando para verificar se o endereço estava correto. Está aqui. Para o Shio. O carteiro caminhou rapidamente até a caixa de correio e jogou a carta lá dentro. Em seguida, ele não demorou, subiu na bicicleta e deu o pontapé inicial. Depois de um tempo, uma chama negra como breu de repente saiu da boca da caixa de correio. Esta chama queimou silenciosamente e rapidamente desapareceu. Em Presborog, a opulenta vila de Earlhall. Audrey, que havia levado Suzy para passear no jardim, acabara de voltar ao saguão quando viu seu pai, Earlhall, entrar pelo lado de fora. Ele tinha as sobrancelhas franzidas,
aparentemente em pensamentos profundos. Pai, aconteceu alguma coisa? Audrey perguntou com preocupação. Esta foi a observação mais básica que ela não precisava esconder. Earl Hall conteve sua expressão frustrada e disse com um sorriso, não é nada importante. Eu apenas nunca esperei que Vinhambis fosse um membro de uma seita. Ele é membro de uma seita. Audrey expressou sua surpresa, apropriadamente. Ela sabia que Vinhambis era na verdade um membro dos escalões superiores de uma organização secreta conhecida como Alquimistas da Psicologia, mas ela não entendia como isso foi subitamente exposto. Earl Hall assentiu solenemente. Sim, ele é procurado pelas 3 igrejas. Ainda não tenho certeza em qual culto ele está envolvido. Ele foi pego? Os olhos de Audrey dispararam, ao redor enquanto ela perguntava curiosamente. Não, ele desapareceu antes que o mandado fosse emitido. Earl suspirou. É realmente difícil imaginar que ele seja um membro de uma seita. Ele tem excelente caráter e conhecimento. Ele é racional e objetivo em vários assuntos e cheio de sabedoria. Esse é apenas o lado que ele quer que você veja. Audrey murmurou interiormente. Então, como de costume, ela entrou na pequena sala de oração em casa antes do jantar. Ela encarou o emblema sagrado da deusa da noite eterna e fez um gesto de oração. No entanto, seu canto baixo era, o louco que não pertence a esta era. Depois de cantar o nome honorífico, Audrey relatou sucintamente, Vinhambis está desaparecido. Ele foi identificado como um cultista e é procurado por todas as 3 igrejas. Com isso dito, Audrey estava prestes a orar solenemente a deusa quando uma névoa cinza sem limites apareceu diante dela. No meio da névoa branco acinzentada, uma figura borrada sentou-se na cadeira, olhando de cima e gentilmente acenou com a cabeça. Estou ciente. Assim como esta existência secreta disse isso, a cena diante dos olhos de Audrey mudou repentinamente. Apresentava uma figura que estava concentrada em rezar. Honorável Senhor Tolo, a Igreja de Meia-Noite obteve informações de Konas Kilgore e confirmou que o rei George III esconde um segredo extremamente grande. Alquimistas de seita e psicologia para participar do tráfico humano, criando os casos de desaparecimento humano que levaram ao grande smog de Bakrund. O ex-representante da seita demonesa era Despair, Nightingale Panatili e mais tarde foi mudado para Sintesovich Catarina. Para os alquimistas da psicologia, Vinhambis. Por favor, lembre a senhorita Justice para ter cuidado quando encontrar Vinhambis novamente. Ela precisa estar constantemente preparada para procurar ajuda. Sua Majestade. Os olhos de Audrey se arregalaram enquanto as convulsões percorriam seu coração. Ela achava difícil se controlar. Isso se deveu em parte ao fato de que essa notícia foi chocante para uma nobre como ela. Além disso, tinha a ver com Lee que ampliava suas emoções. Quase ao mesmo tempo, uma notícia surgiu na mente de Audrey. Foi uma que deixou uma impressão inapagável nela. De acordo com estimativas preliminares, um total de mais de 21.000 pessoas morreram na poluição, e a praga subsequente tirou a vida de cerca de 40.000 pessoas. Entre os mortos estavam crianças, jovens saudáveis e mulheres. Então é assim. O que o rei está tramando? As 3 igrejas provavelmente não têm nenhuma evidência real, caso contrário, o pai não ficaria tão frustrado assim. Audrey sentiu uma sensação inexplicável de raiva e tristeza. Parecia que princípios particulares que ela defendia no passado haviam sido impiedosamente pisoteados, ou que valores que resistiram ao tempo estavam desmoronando silenciosamente. Ela subconscientemente abaixou a cabeça e fechou os olhos. Então, ela suspirou e sussurrou, obrigada, Senhor Tolo. Por favor, transmita minha gratidão ao Senhor Unord. Depois de sua oração, Audrey sentou-se na escuridão tranquila e não se mexeu por um longo tempo. Capítulo 1035. Página do Diário Antecipado a Baklungast Borog, dentro de um apartamento de 2 quartos. Furs pegou uma caneta tinteira e escreveu em um pedaço de papel. Esta era uma carta para seu professor, Dorian Gray Brown. Era para dizer a ele que ela estava em perigo e não tinha escolha a não ser sair de onde costumava ficar. As respostas não deveriam ser enviadas para lá e, se ele tivesse enviado uma carta, deveria mudar rapidamente de endereço e mudar de identidade, se possível. Depois de escrever muitas palavras, Furs largou a caneta, dobrou a carta, enfiou-a em um envelope e colou um selo nela. Então, ela vestiu um traje de passeio e saiu da sala com a carta que queria enviar. Ela não estava disposta a sair,
Mas esta sua nova residência não só não tinha bebidas alcoólicas, como também não tinha grãos de café, café instantâneo, folhas de chá preto, jornais diários, as últimas revistas ou romances. Para isso, ela não teve escolha a não ser enviar pessoalmente a carta e comprar alguns mantimentos fora de Astborg. Quanto a Chiu, ela já havia saído. Ela queria enviar uma carta para seu antigo apartamento alugado, indicando que a lealdade do Visconde Stratford estava com o rei. Ela queria ver se isso poderia levar o observador de Sherman a tomar certas ações. Sério, depois que tudo acabou, fiquei com tanto medo que quase esqueci de escrever para a professora. Se eu tivesse terminado antes, poderia ter pedido a Chiu para fazer a correspondência. Fors usava um gorro com rei de arrastão, desceu a escada escura até o fundo e saiu do condomínio. Isso ficava na periferia de Astborg, onde viviam principalmente trabalhadores técnicos e gerentes de baixo escalão. Era relativamente seguro e até tinha jornaleiros por perto. Como Fors ouvia sinos de tempos em tempos, ela caminhou lentamente ao longo da rua. Nesse momento, um carteiro parou sua bicicleta, tirou da bolsa uma pilha de jornais e entrou em um condomínio ao lado dela. Fors olhou casualmente para ele e descobriu que a cópia no topo era Neusatzer. As pessoas que moram aqui realmente assinam esse jornal? O trabalho deles tem algo a ver com o comércio marítimo. Fors retraiu seu olhar enquanto ela murmurava surpresa. No entanto, isso não era algo que valia a pena prestar atenção. Ela caminhou rapidamente em direção à caixa de correio quando a viu no final das ruas. O carteiro entrou no condomínio e encontrou alguns alvos nas fileiras de caixas de correio, enfiando neles os papéis correspondentes. Pouco depois de ele sair, uma caixa de correio foi aberta e o jornal de dentro foi retirado. A pessoa que recuperou os jornais subiu até o terceiro andar, abriu uma sala e sentou-se em uma cadeira reclinável simples, balançando-se enquanto lia. Ao lado da poltrona reclinável, havia uma mesa de madeira preta com uma pilha de papéis sobre ela. Alguns deles estavam cuidadosamente empilhados com a primeira página voltada para cima. Alguns foram dobrados assimetricamente, revelando os artigos. Neles estavam os relatórios correspondentes. Chocante. Aventureiro louco tornado fugitivo. Aventureiro louco aparece novamente. Uma caçada incrível. O homem mais próximo dos reis do mar. Aventureiro que vale 90.000 libras. História de Germain, Sparrow e 3 almirantes piratas. Atirando para a fama em uma batalha, Germain Sparrow tenta tentativa de assassinato na doença do vice-almirante à noite. Pouco depois de Fors terminar suas compras e voltar para seu apartamento alugado, Chiu terminou sua viagem e voltou. O motivo do retorno oportuno foi porque era segunda-feira e eram quase 3 da tarde. Gongo. 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 Os sinos da catedral próxima ressoaram quando um feixe de luz vermelho carmesim surgiu em Fors e Chiu ao mesmo tempo. Dentro do majestoso palácio, ao lado da antiga mesa mosqueada, figuras apareciam simultaneamente, tomando forma corpórea. Como sempre, a juíza Audrey levantou-se primeiro, encarou o assento de honra da longa mesa de bronze, fez uma reverência e disse: "Boa tarde, senhor tolo." A senhorita Justiça parece bastante abatida. Ao que parece, as notícias da noite passada ainda estão afetando. O tolo Klein assentiu indiscernivelmente e agradeceu os cumprimentos dos membros do Tarot Club. Nesse momento, Audrey, que não estava de bom humor, notou com sua aguçada habilidade de observação que havia uma cruz de bronze ao lado da mão direita do senhor louco. De onde veio essa cruz? Para ser colocado na mesa pelo senhor louco, é um item que tem no mínimo o nível de uma carta da blasfêmia. De quem é a origem? Que utilidade tem? Perguntas voaram pela mente de Audrey, fazendo-a sentir uma curiosidade irresistível. Esta foi a primeira vez que o senhor tolo colocou algo na frente dele que não era uma carta de blasfêmia. Imediatamente depois disso, Alger, Catleya e os outros membros do Tarot Club também notaram a cruz de bronze que era mais atraente do que uma carta. Como Miss Justice, eles não podiam deixar de adivinhar as origens, o nível e o uso do item. Entre eles, Derrick sentiu um chamado sutil dele. Ele sentiu que a cruz de bronze o estava atraindo. Ele então relembrou uma regra básica ensinada nas aulas da Cidade de Prata, Lei da Convergência de Características de Beyonder. Este é um artefato selado do caminho do sul de alto nível. Derrick de repente chegou a uma conclusão. Fors e Chiu reconheceram a cruz de bronze como sendo os artefatos selados que eles sacrificaram.
Suas pupilas dilataram como se estivessem tentando ver melhor. O senhor louco dá tanta importância a este item. É mais importante do que se o imaginamos. Force ficou atordoado e não conseguiu esconder sua curiosidade. Quando se tratava de assuntos envolvendo deuses, seus pensamentos nunca se voltavam para o romance. Shio compartilhou pensamentos semelhantes com Force, mas ela não disse uma palavra. Ela acreditava que a senhorita Justice definitivamente tomaria a iniciativa de perguntar. No momento em que Audrey estava pensando em levantar a mão, Catleya fechou os olhos, virou o corpo e encarou o assento de honra. Antes que ela se curvasse e falasse, Tifo Oakland de repente riu. Não se preocupe. Os óculos que você conjura podem selar seu olho do mistério intrometido. Ele sabia muito bem que Madame Eremita já havia se tornado uma semideusa ao obter a divindade, tornando-se uma misticóloga. Isso ocorreu em parte porque Catleya havia orado ao louco antes de realizar o ritual e consumir a poção, na esperança de avançar sob a vigilância de seu. Dessa forma, mesmo que ela falhasse, ela poderia ser abençoada e não perder o controle ao enlouquecer. Ela sempre poderia pensar em expulsar a característica excessiva e refazer a tentativa. Sobre esse assunto, Claire não estava muito confiante, porque nunca havia tentado antes. A adivinhação também não deu nenhuma resposta, mas como ele havia concordado, ele acreditava que se ela falhasse e não morresse, definitivamente era tudo graças ao Senhor Louco. Se ela perdesse o controle ou enlouquecesse, ela não se importaria se o Senhor Louco fosse realmente um trapaceiro. Em suma, o principal objetivo de Claire era dar-lhe confiança para que ela estivesse nas melhores condições para uma tentativa de ascensão. Afinal, Almirante das Estrelas não foi capaz de encontrar outras existências para dar bênçãos semelhantes. Depois de testemunhar o avanço de Madame Hermite para um semideus, Claire soltou um suspiro de alívio enquanto satirizava interiormente. Às vezes, agir como um deus é mais difícil do que agir como um humano. Quando os crentes encontram problemas, geralmente há dois resultados, vida ou morte. Sua sobrevivência é naturalmente devida às bênçãos das divindades, e ninguém se importaria se a morte ocorresse. Por outro lado, depois de se tornar um semideus e poder usar mais os poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza, Tifo Oakland pôde ver facilmente as projeções astrais dos membros do Tarot Club, assim, lendo seu atual caminho e sequência do Beyonder. Depois de selar seu olho do mistério intrometido, Catleya soltou um suspiro de alívio e disse com reverência, Senhor Tolo, há uma página do Diário do Imperador Roseli desta vez. O Diário do Imperador Roseli. Queen Mystique terminou com seus assuntos. Mas nada de anormal aconteceu em Baklund. Sim, ninguém notou a infiltração de Amon na rua Boklund ou a batalha dos semideuses na mansão Maigur. O tolo Klein acenou com a cabeça de maneira imperturbável e disse, bom. Você pode pensar em uma pergunta ou pedido. Enquanto ele falava, Audrey, Alger e companhia aprenderam algo dessa conversa. Madame Hermite estava preocupada que os óculos que ela conjurou não fossem capazes de selar seu olho do mistério intrometido, e essa não era uma preocupação que ela tinha nas reuniões anteriores. Isso significa que o Eof Mystery Prying de Madame Hermite foi, significativamente aumentado. Porque haveria um aumento repentino. Se ela avançou para se tornar um semideus? Ela é a segunda semideusa do nosso clube de tarô. Audrey conectou este assunto à compra do sangue da criatura mítica por Catleya e imediatamente teve um palpite. Ela então varreu o olhar para os membros masculinos à sua frente e percebeu que a postura sentada do senhor enforcado havia mudado sem saber. Ele aparentemente imaginou que Madame Hermite havia se tornado uma semideusa. O olhar de Litlisson ainda estava fixo na cruz de bronze sem nenhuma reação. A lua e o senhor Enlil hesitou por alguns segundos antes de olhar para Madame Eremita. O senhor Estrela era como um pequeno sol, seus olhos um tanto vagos como se esperasse que a parte do diário passasse. Honorável senhor Tolo, esta pergunta pode ser acumulada com a próxima? Catleya perguntou. Acumulado com o próximo. Queen Mystique ainda não quer ter seu humor afetado. Então, por que ela de repente forneceria uma página de diário? Ela previu algo. Para manter sua imagem de louco, ele não perguntou por que e acenou com a cabeça gentilmente. Claro. Catleya não falou mais enquanto conjurava aquela página do diário, apenas para vê-la brilhar nas mãos do senhor louco. Klein examinou aparentemente casualmente, absorvendo a maior parte das informações. 19 de julho. Noite da lua de sangue.
A resposta do Sr. Porta me permitiu confirmar uma coisa. Naquela antiga organização secreta, a segunda placa de blasfêmia que vi não estava completa. Capítulo 1036. Desenvolvimento esperado. De acordo com o Sr. Porta, a principal diferença entre a segunda tábua de blasfêmia e a primeira tábua de blasfêmia não é que a última tem muitos nomes de sequência únicos, mas que a primeira tinha muitos acréscimos. Era um segredo que o antigo Deus do Sol pegou um vislumbre dos últimos anos de seus. Tudo bem, como um verdadeiro Deus, não existem anos posteriores. Estou apenas usando o conceito humano do período de seu nascimento, até a queda, de modo que seria considerado seu anos depois. Em outras palavras, o criador do segundo Blasphemous era o antigo Deus do Sol? Para esta pergunta, o Sr. Porta respondeu com quase certeza. Ele me disse que a queda do antigo Deus do Sol resultou no nascimento da dósia da blasfêmia. Isso significa que é considerada uma relíquia a chave do antigo Deus Sol? Então, quem criou a primeira tábua de blasfêmia? O criador original que realmente criou tudo? E quais foram as peças adicionais de conhecimento que apareceram na segunda tábua de blasfêmia? O Sr. Porta não respondeu, apenas disse que envolve muitos segredos. Não pode ser explicado em apenas algumas palavras. Se ele voltasse ao mundo real, ele seria capaz de me dizer em detalhe. E, você acha que eu vou cair nessa? Ao mencionar a tábua da blasfêmia, lembrei-me de duas questões que me incomodavam há muito tempo. O que significa ser a tendência dos tempos? Quem define a tendência dos tempos? A reação do Senhor Doer foi muito estranha. Ele riu por quase 20 segundos antes de me dizer, tome cuidado com o espectador. O que isso tem a ver com a minha pergunta? Com o lembrete seu. Recordei cuidadosamente o conteúdo da segunda placa de blasfêmia e descobri um problema em comum. Como um Beyonder do caminho savante, minha memória é algo de que posso mergulhar devido à minha memória idética. No entanto, eu só lembrei que a sequência 0 do caminho do espectador é visionária, mas não tenho a impressão de seu ritual para se tornar um deus. Posso me lembrar claramente de todos os rituais para os outros 21 caminhos, mas este é o único em que, não apenas me falta uma impressão, como também o negligenciei inconscientemente. Eu tentei perguntar ao Sr. Porta qual é o ritual para se tornar um deus para o caminho do espectador. O Sr. Porta riu e disse com um tom de brincadeira e despreocupado, você já não disse isso. Isso, o ritual para um espectador se tornar um deus é fazer com que o desenvolvimento dos tempos esteja de acordo com as expectativas. Então, consumir a poção para o avanço deles quando estiver em um determinado nó de tempo nessa tendência. Acredito que essa seja a verdade. Comparado com os tempos fazem parte do Criador original, somente quando os tempos se desenvolvem de acordo com uma certa expectativa ele pode extrair energia deles e reviver. Isso parece mais objetivo. E, eu sabia que entre os fundadores daquela antiga organização secreta, tinha que haver alguém com seus planos além dos fanáticos. Pensando bem, isso é realmente um assunto assustador. É bom quando preso nos níveis baixo e médio, mas uma vez que alguém é de alto nível, eles podem sofrer uma destruição repentina e desconhecida simplesmente porque seus pensamentos particulares, ideias ou assuntos que eles gostariam de levar adiante discordam das expectativas de uma existência particular. Cuidado com o espectador. Estou muito curioso para saber como o Sr. Porta sabe o que está na segunda tábua de blasfêmia, bem como os vários rituais necessários para se tornar um deus. Sua resposta foi que ele tinha visto a segunda tábua de blasfêmia completa, e com ele eram Solomon, Zaratu, Tudor, Tronsoeste, Augustus, Enyorn, Sauron, Castilha, Zoroastre, Estiniano, Constantino e companhia. Estas eram as famílias que reinaram sobre todos os Beyonders na quarta época. Os segredos contidos nesta página do diário fizeram Clancy sentir como se estivesse enfrentando a forma de uma criatura mítica, envolvendo sua mente em uma tempestade de conhecimento. O ritual do espectador para se tornar um deus é fazer os tempos se desenvolverem de acordo com a imaginação. Se for esse o caso, Adol tem se preparado subconscientemente para isso desde o início da quarta época. Portanto, o segredo que o rei George III está escondendo e os possíveis desenvolvimentos estão de acordo com as expectativas de suas, a ponto de lhe dando uma ajudinha. Assim que a maré dos tempos chegar, com as coisas não sendo capazes de mudar em curtos espaços de tempo, ele será capaz de se tornar um deus. Nesse caso, envolver-se em uma investigação profunda do Great Smog é anormalmente perigoso.
Mesmo que eu seja atualmente um abençoado da deusa, tendo um histórico oficial de Beyonder e sendo capaz de cooperar com os anjos a qualquer momento, minha segurança não pode ser garantida. Afinal, a deusa não consegue descer por um bom tempo. Em meio a seus pensamentos, Clem de repente teve a intenção de se encolher. Se isso fosse no passado, ele poderia relaxar depois de relatar o assunto à igreja de meia-noite e até mesmo deixar Baclund de férias. Mas agora, como um abençoado da deusa, ele já havia prometido procurar Vinrambis e a Santa de Catarina Branca, tornando muito difícil para ele escapar. Foi realmente um caso de você ganha alguns, você perde alguns. Além disso, Clem não sabia como Adam desejava que os tempos se desenvolvessem. Se uma grande neblina de Baclund acontecesse novamente, ele realmente não tinha como se livrar. Havia pessoas com quem ele se importava e ele ansiava por paz. No mínimo, eu tenho que saber qual é o segredo do rei antes de decidir o que fazer. Na segunda placa de blasfêmia, além dos caminhos do Beyonder e da poção de sequência, quais são os segredos que ela contém? Clem desviou o olhar e fez desaparecer a página do diário de Roselle. Então, ele olhou em volta com uma expressão calma e disse com um sorriso: "Você pode começar." Nesse momento, Audrey não escondeu sua curiosidade. Ela levantou a mão ligeiramente e perguntou: "Honorável senhor tolo, há algum significado especial para a cruz ao lado de sua mão?" Se a resposta exigir uma troca equivalente, você pode fazer a solicitação diretamente. Clem colocou um sadoe de crucifixo na mesa precisamente porque queria que os membros do Tarot Club pedissem. Ele poderia então aproveitar esta oportunidade para informar Little Sun e Tianjima, que poderiam ter uma chance de usar a cruz, da notícia. Afinal, tais assuntos estavam abaixo do Senhor Tolo esperar que ele os levantasse. Portanto, ele sorriu para a senhorita Justice. Esta pergunta não é nada. É algo deixado pelo Deus Sol dos tempos antigos. Deus do Sol dos tempos antigos. Antigo Deus do Sol? O Criador em quem a cidade de Prata acredita. E essa cruz realmente tem tais origens. Uma capitão da guarda real que é apenas uma sequência 5 ou 6 realmente tinha uma relíquia do antigo Deus do Sol com ele? Não é muita coincidência. Force não acreditou no que ouvia quando ouviu a resposta do Senhor Tolo. Neste momento, Tifo Clem mencionou de passagem, seu nível não é muito alto, correspondendo a um Sadoed. Seu maior uso é eliminar a corrupção mental das características do Beyonder e ajudar as pessoas que consumiram poções em excesso a expulsar o excesso de características. Permitirá que aqueles que não desejam permanecer no mundo misterioso voltem à normalidade. Este poder é bastante fascinante. Não é de se admirar que o Sr. Ward uma vez me perguntou se eu tivesse uma chance, estaria disposto a deixar completamente o mundo misterioso. Audrey sentiu que sua curiosidade estava satisfeita. Estranho. Realmente é um item que me incomoda. Enlin fez um julgamento enquanto olhava de lado para o Tissun. Derrick ficou surpreso e encantado, tendo a sensação de ter realizado seu sonho. Seu sonho era libertar todos os residentes da cidade de Prata da maldição e retornar sob o sol, e não sofrer constantemente com a loucura, dor e tortura. E se tal sonho pudesse ser realizado pela relíquia herdada do antigo Deus do Sol, o Criador em quem a cidade de Prata acreditava, isso realmente pareceria destino inevitável. Ele falou antes do enforcado. Honorável Senhor Tolo, posso encontrar uma maneira de trocar por este item. Desde que você pague um preço suficiente, disse Clem com um leve aceno de cabeça. Senhor Tolo é realmente o melhor, o maior. Derrick elogiou do fundo do coração. Contanto que um preço suficiente seja pago. Alger inspirou-se no aluguel do caderno pela senhorita mágica e perguntou apressadamente: Honorável Senhor Tolo, é possível alugar a cruz por um dia ou algumas horas por um preço fixo? Atualmente, ele não tinha planos de alugá-lo. Como sua poção abençoada pelo vento foi digerida relativamente rápido, ele planejou considerar o problema de purgar o excesso de característica depois de consumir a poção adicional Ocean Songster. Sim, Tifo Klein respondeu simplesmente. Pode ser alugado. O Star Leonard havia se beneficiado significativamente com o empréstimo de Lehman Ostravels anteriormente. Depois de ouvir a resposta do Senhor Louco, ele se concentrou, pensando seriamente se precisava da relíquia do antigo Deus Sol. Alguns segundos depois, ele percebeu que não tinha essa necessidade. O caminho do Sol não era apenas bom contra fantasmas e espectros, o caminho da meia-noite também era bom nisso. Além disso,
Quando ele voltou de Tingen para Backlund, ele já havia obtido 4 Flarings Suncharms, planejando dar metade deles para Klein, que havia lhe fornecido a informação, mantendo a outra metade para si mesmo. Quanto a expurgar as características excessivas do Beyonder e deixar o mundo misterioso, ele não precisava disso. Ele estava prestes a realizar o ritual para se tornar um Spiritualok. Nesse momento, Forz olhou para Sil e sentiu uma pontada de arrependimento. Ela não estava arrependida de terem sacrificado a cruz para o Senhor Tolo, mas sim de não ter tentado usar seus poderes ou as viagens de Leimano para registrar os poderes correspondentes antes de sacrificá-los. Claro, isso acontecia principalmente porque ela era bastante tímida. Sem poder usar os meios de um astrólogo para determinar os usos e efeitos da cruz, ela não ousou fazer tentativas precipitadas. Afinal, ainda posso alugá-lo do Sr. Bobo no futuro. Ela se esforçou para se animar. Não percebendo mais pedidos, Tifo Klein retirou sua graça, gesticulando para os membros do Tarot Club para iniciar as transações e discussões. Na verdade, um Sadoway de Crucifix tinha alguém que potencialmente precisava dele. Era o caçador mais forte do Mar da Névoa, Anderson. Este sujeito passou por vários experimentos depois de embarcar no Goldendrian Sobus, arranjos do vice-almirante Seberg, fazendo isso em uma tentativa de digerir o objeto alienígena dentro dele. Já havia um certo nível de sucesso, mas não foi suficiente para eliminar completamente os problemas latentes. Ao pensar nisso, Klein murmurou silenciosamente, vou pedir a Danites para perguntar mais tarde. Nesse momento, Audrey fez um pedido de transação. Senhoras e senhores, Qualdi, vocês têm o coração de um apanhador de sonhos, um cristal de ilusão mental ou o cérebro completo de um dragão mental adulto. Capítulo 1037. O problema de Germain. Depois de ouvir a senhorita Justiça, Derrick respondeu com muito entusiasmo, o armazém da nossa cidade de prata provavelmente tem o cérebro completo de um dragão mental adulto. Informarei você depois de confirmar quando voltar. L. Originalmente queria dizer que mesmo que houvesse o cérebro completo de um dragão mental adulto, provavelmente estava cheio de loucura e corrupção mental distorcida, mas depois de ver a cruz de bronze, ele sentiu que não era um problema. Que simples. Os olhos de Audrey brilharam quando ela ouviu isso. Seu humor deprimido da noite passada havia melhorado significativamente. De fato, em comparação com o mundo exterior, onde os dragões estão diminuindo em números, a cidade de prata, que tem uma história que remonta à segunda época, provavelmente possuirá tais ingredientes. É principalmente porque eles não têm a fórmula das sequências superiores para a via do espectador, então mesmo com os ingredientes, eles são de pouca utilidade. Além disso, eles carecem de um artesão e são incapazes de transformar os ingredientes do Beyonder em itens místicos. Às vezes, eles preferem apenas guardá-los. Muitos pensamentos passaram pela mente de Audrey quando ela perguntou com um leve sorriso, se você o tivesse, pelo que o trocaria. Eu não pensei nisso. Derrick se sentiu um pouco envergonhado quando levantou a mão e coçou a nuca. Seu principal objetivo agora era obter a relíquia do criador do Senhor Louco, mas ele não tinha nada de igual valor. No passado, ele definitivamente ficaria preocupado, mas agora, ele rapidamente teve uma ideia, apesar de suas preocupações. Ele decidiu perguntar ao chefe porque tinha certeza de que o chefe estava interessado na relíquia do Criador. Por ter tais pensamentos, ele realmente não sabia que pagamento precisava da senhorita Justiça. Ele planejava descobrir outro assunto antes de contar a ela. Tudo bem, confirme primeiro. É melhor você verificar se há algum sangue de um dragão mental adulto. Audrey não pressionou enquanto assentia gentilmente. Era o ingrediente suplementar mais difícil que ela precisava na fórmula da poção Dreamwalker. Audrey imediatamente olhou em volta, indicando que ela havia terminado. Você não precisa olhar para mim. Embora eu tenha algumas economias, não há nada que eu queira comprar. Tem a ver principalmente com o professor não ter me dado a fórmula da poção do viajante. Entre as 5 primeiras sequências do aprendiz, eu gosto mais do viajante. Sempre estive ansioso para ir a lugares diferentes para apreciar suas vistas e iguarias. Mas pensando na longa viagem, na aglomeração ou nos meios de transporte toscos, e nas pousadas cujo nível de higiene é questionável, com certeza vou ser obstruído por toda a bagagem volumosa. Depois que eu me tornar um viajante, isso não será um problema. Os pensamentos de Force vagaram gradualmente enquanto ela fantasiava sobre sua vida futura.
Xiu ponderou por um momento e disse: todos, por favor, procurem a fórmula da poção para o juiz da sequência 6 do caminho do árbitro e o paladino disciplinar da sequência 5. Ela teve a chance de obter a fórmula do juiz de seu contato no Mi-9, mas acreditava que a morte do Visconde Stratford definitivamente causaria uma tempestade em Backlund e, quando isso acontecesse, muitas coisas poderiam mudar. Portanto, ela planejava fazer com que o Tarot Club fizesse preparativos adicionais. Afinal, era apenas para eles estarem atentos e não para procurá-los. Além disso, nas sequências 6 e 5, isso faria dele um membro de alto escalão do Mi-9. Para os informantes da periferia se candidatarem à fórmula da poção, havia uma grande probabilidade de que ela precisasse passar por uma nova rodada de investigações. Isso não era algo que ela pudesse pular por causa do contato que tinha sido muito amigável com ela. Para Xiu, que estava ansiosa para avançar para um Beyonder de alta sequência e descobrir o segredo do rei, ela sem dúvida não podia colocar suas esperanças nas forças armadas. Tudo bem. Alger foi o primeiro a responder. Devido à influência da família real e dos militares, a Igreja das Tempestades provavelmente tinha algumas das fórmulas de poções do caminho do árbitro. Claro, isso não era algo que um capitão da sequência 6 responsável por agir como um pirata saberia. Ele só teve a chance de conhecê-los depois que se tornou oficialmente um em sequência 5 e foi convocado de volta à igreja ou designado para lidar com missões mais importantes. Depois disso, Catleya disse: a fórmula da poção do caminho do árbitro é estritamente controlada pelas famílias reais e militares de Luen e Fenapoter. Eles raramente aparecem na natureza. No entanto, posso tentar ajudá-lo a obtê-lo, mas não posso garantir sucesso. Além disso, se você precisar, posso fornecer a você um item místico do caminho do juiz. Após sua quebra e reforma, ele se tornará o ingrediente principal correspondente. Quando ela mencionou as palavras destruição e reforma, Catleya inconscientemente pensou em virar o corpo para o lado como uma dica para a senhorita julgamento de que ela poderia procurar a ajuda do senhor tolo, mas no final ela se conteve. Quanto ao método para obter a fórmula da poção, na verdade era muito simples. Era tomar a iniciativa de ouvir os desvarios do sábio oculto e aceitar o conhecimento ele imbuído. Na sequência 4, seu nível de tolerância como semideus passou por uma mudança qualitativa. No entanto, o sábio oculto definitivamente não era uma existência que carecia de inteligência. Ele poderia anexar influências negativas no conhecimento em seus delírios, e até mesmo enviar seus poderes de cima, corrompendo o ouvinte. Portanto, tais ações ainda eram perigosas. Catleya teve a coragem de tentar, não porque fosse imprudente e excessivamente confiante, mas porque era membro da Ordem Ascética de Moisés. Como uma organização antiga, que acreditava no sábio oculto, os escalões superiores da Ordem Ascética de Moisés gradualmente encontraram um método relativamente seguro para ouvir sob a influência desta existência. Da mesma forma, o sábio oculto não tinha um nível ridículo de intenção maliciosa em relação aos membros da Ordem Ascética de Moisés. Ele raramente trazia danos e, na maioria das vezes, ele estava simplesmente imbuindo conhecimento e deixando-os perseguir seus crentes. Para ela, desde que controlasse a frequência e a quantidade, poderia obter conhecimento do sábio oculto de maneira bastante segura. Quanto à pequena influência e corrupção que acompanhava, ela suspeitava que o processo de entrar na área acima da névoa cinzenta toda vez que ela participava da reunião do tarot permitia que fossem eliminados de maneira natural e simples. O único problema era que o conhecimento que recebia cada vez não era algo sob seu controle. Dependia do humor e dos pensamentos do sábio oculto naquele momento específico. Em certo sentido, este era um ritual de atos secreto passivo e irresistível. Quanto ao item místico do caminho do juiz que ela estava disposta a fornecer, veio do caçador mais forte do Mar da Névoa, Anderson, um botão. Depois que ela se tornou uma semideusa, alguns dos itens que ela carregava tiveram pouco uso. Um deles era o botão. Ao ouvir isso, Xiu não hesitou em concordar. Tudo bem, vou considerar comprá-lo depois de obter a fórmula da poção do juiz. Espero poder elevar minha sequência novamente até então, permitindo-me usar os poderes da névoa cinza que não está apenas perto do nível de um anjo, mas de um anjo. Só então posso quebrar itens e deixar a característica se reformar. Caso contrário, ainda terei que incomodar Madame Ariana ou ao Septim. Sim, se o Sr. Azik despertasse, as coisas seriam muito mais simples.
Eu me pergunto se um Shadowed Crucifix pode eliminar a característica Beyonder de um item. Eu não acho que vai funcionar. Não pode coexistir com esses itens, impedindo-os de chegar perto. Fora essa restrição, deveria ser possível em teoria. Mais tarde tentarei usar os poderes da névoa cinza para forçar um Shadowed Crucifix a ser vinculado a outros itens místicos. Klein, que estava ouvindo à margem, pensou. Depois de discutir o assunto da senhorita a julgamento, os outros membros não pareciam ter nenhuma necessidade de fazer uma transação. Leonard já havia encoberto as fraquezas de seu item místico. Alger estava trabalhando duro para se tornar legal. Derrick estava apenas pensando na relíquia do Criador. Enlil e Catley haviam avançado recentemente, então não tinham nada de que precisavam por enquanto. Entre eles, Catley tinha a intenção de alugar a cruz para ver se ela poderia limpar a corrupção remanescente em Artisans e Elf. No entanto, os diários de Roselle que ela reuniu vieram de Queen Mystique e foram usados para obter respostas. Ela acreditava que estava temporariamente incapaz de produzir qualquer coisa que despertasse o interesse do Sr. Tolo. Vou tentar reunir o diário do Imperador no mar. Catley secretamente tomou a decisão. Depois de pensar um pouco, Henry disse ao Timagicea, senhora, nas próximas 2 semanas, talvez eu precise alugar aquele caderno. Sem problemas. Force estava originalmente pensando em gastar dinheiro para fazer o Sr. Muon adicionar a Bishakles e outros poderes do Beyonder ao livro de feitiços, então ela ficou muito feliz em permitir seu pedido. Isso significava que ela não apenas não gastaria dinheiro, mas também ganharia algum dinheiro. Com esse pensamento, ela não pôde deixar de acrescentar, tente não gravar Full Moon. Ela ficaria muito preocupada se os poderes de viagens de Leimano fossem preenchidos principalmente com lua cheia. Enquanto Enlil concordava com a cabeça, Alger interrompeu como se estivesse pensando, a caçada do Sanguine aos principais membros da escola de pensamento rosa está prestes a começar? Sim. Enlil não escondeu a verdade. Assim que o plano estiver finalizado, pedirei a todos que me deem sugestões. Sem problemas. O primeiro a responder não foi o enforcado, mas tio Orlo de Germain Sparrow, que estava sentado silenciosamente na extremidade inferior da longa mesa de bronze. Ele está interessado nisso. Enlil não apenas pensou isso, mas os outros membros também tiveram a mesma ideia, não importa o quão lentos fossem. Com o enforcado, o eremita e Justiça concordando em ajudar o Sr. Muon a tramar a Operação Sanguine, o segmento de transações do Tarot Club chegou ao fim, dando início ao segmento de comunicação livre. Tio Orlo de Germain Sparrow sentou-se ligeiramente e olhou para Tista Leonard. Ajude-me a perguntar se essa pessoa viu a segunda placa de blasfêmia. A dose de blasfêmia. Aldrey e os outros membros imediatamente entenderam o termo peculiar. Eles imediatamente tiveram pensamentos atônitos. A segunda lousa de blasfêmia. O Sr. Star não é tão simples quanto parece. Ele conhece alguém que viu um dos itens mais importantes da lenda mítica. Além de sua identidade como membro da igreja e oficial do Beyonder, ele tinha outros segredos. Não é à toa que ele se juntou ao Tarot Club. Leonard também pulou de susto, nunca esperando que Klein fizesse tal pedido. Após alguns segundos de silêncio, ele suspirou e disse, tudo bem. Capítulo 1038, lista de nomes. Depois de responder, Leonard voltou-se e captou a mensagem oculta contida no pedido de Klein. Ele quer dizer que o velho já viu algo como a placa da blasfêmia. Sem dar a Leonard a chance de pensar, tio Orlo de Germain Sparrow examinou a área e mencionou outra coisa. A Igreja de Meia-Noite confirmou que Loen King George III esconde um segredo particular da informação que receberam do vice-diretor do Mi-9, Brigadeiro General Conas Kilgore. Alquimistas. Klein controlou a pessoa falsa e descreveu o assunto que havia contado anteriormente à senhorita Justice com mais detalhes. Depois de terminar, ele fez uma menção especial. As 3 igrejas não parecem ter encontrado evidências suficientes. Com o desaparecimento de Vinhambis, o assunto parece ter se acalmado na superfície. Há motivos para suspeitar que há um traidor entre os escalões superiores das 3 igrejas. Algo tão importante realmente aconteceu em Baklund esta semana. Klein parece ter obtido informações da igreja. Por que não sei nada disso? Enquanto ouvia, Leonard lançou um olhar para tio Orlo de Germain Sparrow com uma expressão estranha. Ele temporariamente teve seus pensamentos à deriva, sem saber quem era o Luvas Vermelhas da Igreja de Meia-Noite, um alvo que estava prestes a se tornar um membro de alto escalão a ser nutrido.
Relembrando o passado, ele parecia compreender algo, mas era incapaz de captar totalmente aquela centelha de inspiração e desenvolver a ideia plenamente. Xiu, que planejava compartilhar seu encontro com o Visconde Stratford e seu testemunho no Tarot Club e buscar ajuda, ficou surpresa ao perceber que o assunto que o Sr. Ward estava investigando se sobrepunha muito aos objetivos dela. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria procurado a ajuda do Sr. Ward, ao seguir o Visconde Stratford até a área das docas. Poderíamos ter contornado as restrições e obtido mais pistas. Xiu olhou em volta e refletiu sobre suas palavras, preparando-se para falar. Neste momento, enquanto Alger estava se sentindo chocado, ele conectou isso ao período de 3 a 4 meses atrás, um período antes de a Estrela e o Julgamento se juntarem ao Tarot Club. Naquela época, o Tio de Germans Parrot solicitou aos membros do Tarot Club que ajudassem a anotar as informações sobre Conas Kilgore e acusou Vinhambis de ser o mentor do suicídio de Quaron. De fato, um simples caso de suicídio de Quaron não faria o Tio de gastar tanto de seu tempo e energia. Os assuntos que ele está investigando e as pessoas que ele conhece são provavelmente segredos que influenciam a situação global. Além disso, pode haver um traidor entre os escalões superiores das 3 igrejas. Que cardeal ou diácono de alto escalão poderia ser? Alger podia sentir as correntes ocultas e o cheiro de uma oportunidade. Normalmente, ele não era alguém em quem a Igreja das Tempestades dava grande importância. O melhor resultado de um Beyonder que agia como um pirata por períodos prolongados de tempo era se tornar um sequência Cyclocian Songster. Depois de retornar à Igreja, eles poderiam se tornar assistentes dos escalões superiores do Justiceiro Mandado. Era quase impossível para eles usarem artefatos sagrados e se tornarem semideuses. Somente com a mudança da situação e através de desenvolvimentos frequentes, ele pôde contar com o Tarot Club para mostrar suas capacidades e fazer grandes contribuições. Dessa forma, ele se tornaria um alvo a ser nutrido. Da mesma forma, Catleya parecia ver as nuvens escuras se acumulando em Backlund, assim como os fortes ventos que se formavam ali. Ela entendia vagamente por que a rainha estava em Backlund no último meio ano. Quanto a Enlin, ele franziu a testa, sentindo mais uma vez que Backlund não era mais um lugar seguro para os sanguíneos viverem. Só posso esperar que isso não afete minha operação de caça aos principais membros da Escola de Pensamento Rosa. Além disso, espero que não faça papai e eu ficarmos tão ocupados como no período após a grande neblina do ano passado. Enlin Scarranca se aprofundou ao recordar aquele episódio. Ele desviou o olhar do canto do olho para o Tissum e descobriu que o jovem estava sentado, ereto, com os olhos vagos. Ele não pôde deixar de zombar internamente. Tomarei nota do paradeiro de Vinhambis. Audrey quebrou o silêncio temporário. Julgamento Xiu também olhou para Tio de Germans Parrot e disse, estou investigando um assunto que envolve o segredo do rei. Se você precisar de minha ajuda, por favor, não faça a cerimônia. Dito isso, ela mencionou brevemente o problema de alguém monitorar Shermane. Tudo bem. Clem sabia que era Demoministrice e fez a pessoa falsa, Tio acenar com a cabeça e rir com a voz rouca. Seja tomando nota do paradeiro de Vinhambis ou investigando o segredo do rei, tome nota de quaisquer assuntos que pareçam muito coincidentes ao seu redor. Se houver alguma coincidência, informe-me imediatamente. Ele não mencionou diretamente a Ordem do Eremita do Crepúsculo Adam, com medo de que a senhorita Justiça e companhia não pudessem deixar de pensar sobre isso em particular e ficarem excessivamente ansiosos. Se revelassem algum problema, poderiam atrair atenção desnecessária. Muitas coincidências. Forz e os outros membros do Tarot Club repetiram esta frase em suas mentes enquanto faziam seus próprios palpites. Após cerca de 10 segundos de silêncio, Derrick disse, estarei seguindo a equipe de expedição para o acampamento da cidade da tarde após um período de preparação e ajustes. Desta vez, podemos tentar entrar na corte do rei gigante. Para Audrey e companhia, isso não foi algo muito repentino. Eles sabiam há muito tempo que a Cidade de Prata lançaria tal operação depois que o sol avançasse para a sequência 5, portanto, eles não ficaram chocados ou surpresos. Em vez disso, eles tiveram a sensação de que sua paciência valeu a pena, como se uma lenda mítica estivesse prestes a se desenrolar diante deles de maneira real e corpórea. Alger pensou e fez um vago lembrete, quando chegar a hora, ouça os arranjos de seu chefe e faça o possível para orar ao Senhor Tolo com frequência. Se você estiver perplexo,
pode solicitar uma mini-reunião para uma discussão como a lua. Tudo bem, senhor enforcado. Derrick não teve problemas com isso, já que eram coisas que ele normalmente fazia ou pensava em fazer. Depois que esse assunto foi encerrado, Alger voltou-se para o assento de honra no final da mesa de bronze e disse com reverência: Honorável senhor tolo, tenho a resposta para o assunto que você queria que eu investigasse. Sob os olhares de perplexidade e curiosidade dos outros membros, ele continuou: havia 5 coronéis Fezak que participaram da Batalha do Mar Konotop em 1338. 2 deles morreram em batalha e um morreu há 2 anos devido ao consumo excessivo de álcool após ser dispensado. Devido à idade, um foi promovido a Comodoro e foi transferido para o Imperial Navy College e tornou-se seu vice-chanceler. Tornou-se contra-almirante e atualmente serve como oficial comandante do 2º Esquadrão da Frota de Subjugação Fezak. Assim que ele disse isso, Alger solicitou o direito de conjurar um pedaço de papel preenchido com informações detalhadas. O tolo Klein permitiu que ela brilhasse na palma da mão e rapidamente a examinou. Ele fez o enforcado investigar o coronel de Fezak Mate, na Batalha do Mar de Konotop em 1338, principalmente para procurar o proprietário original de Krepingunger. Aquele oficial naval capturou o segundo imediato do Emate, Andiaiden naquela batalha naval e o esfolou. Ele foi um dos vencedores absolutos, então era impossível para ele ter morrido em batalha. Quanto à sua subsequente descoberta e encontro naquela ilha primitiva com o enforcado, eles fizeram Klein suspeitar que Quilangos havia recebido a luva da Ordem do Eremita do Crepúsculo. Seja oficial ou membro da periferia, é impossível ele morrer assim tão facilmente ou morrer de alcoolismo. Claro, não posso eliminar a possibilidade de ser silenciado. Klein pensou rapidamente e lembrou-se de 3 nomes no pedaço de papel branco. Boris. Morreu em 1347. Causa da morte: beberem, excesso. Susdal. 48 anos. Comodoro. O vice-reitor do Fezak Imperial Navy College. Dmitriev. 45 anos. Contra-almirante. Comandante do 2º Esquadrão da Frota de Subjugação de Fezak. Retraindo o olhar, Tifo Klein acenou com a cabeça gentilmente de seu enforcado: continue coletando informações detalhadas dos últimos 3. Descubra tudo sobre suas vidas. Sim, senhor tolo. Alger concordou, sem hesitar. Esta foi uma oportunidade para ele. Após a conclusão da missão, ele poderia tentar pedir a cruz emprestada. Depois de mais uma rodada de trocas, o encontro de tarô da semana chegou ao fim. Leonard então voltou ao mundo real. Sentado no sofá, hesitou por um momento antes de colocar os pés na mesinha de centro. Então, ele perguntou com uma voz reprimida: velho, você já viu a segunda ardósia de blasfêmia antes? Em sua mente, a voz envelhecida de Palais Zoroast soou: não. Aquele que viu a segunda placa de blasfêmia foi meu bisavô. E, quem mencionou isso? Leonard não respondeu à pergunta de Palais Zoroast enquanto os pensamentos ressoavam em sua mente. A ardósia da blasfêmia realmente existe. O bisavô do velho tinha visto a segunda ardósia da blasfêmia. Não é de admirar que ele pudesse se tornar um anjo. Depois de alguns segundos, Leonard perguntou com curiosidade e expectativa: velho, você conhece a fórmula da poção do Nituacher? Palais Zoroast imediatamente zombou. Ingênuo. De acordo com meu bisavô, era uma situação urgente e uma oportunidade limitada. A placa da blasfêmia pode desaparecer a qualquer momento. Qualquer pessoa inteligente saberá compreender um caminho completo do Beyonder antes de olhar para o resto. Além disso, o conhecimento da tábua da blasfêmia apareceu em sua essência e não em forma textual. Todos que a viram precisaram de algum tempo para interpretá-la. Quando a tábua da blasfêmia foi retirada, nem todos conseguiram memorizar um caminho completo do Beyonder, então como eles poderiam se importar com os outros? Eu tenho um grande número de fórmulas de poções dos outros caminhos, mas elas foram reunidas lentamente pela família durante longos períodos de tempo. Não há muitas fórmulas de alta sequência entre elas. É mesmo? Leonard riu secamente e perguntou: quem tirou a segunda lousa de blasfêmia? Palais Zoroast ficou em silêncio por um segundo antes de dizer: se a descrição do meu bisavô não estiver errada, deve ser o rei dos anjos Adam. As 7 divindades, não, deveriam ter sido apenas 6 divindades naquela época, não participaram deste assunto. Leonard pressionou em perplexidade. Palais Zoroast riu de maneira ambígua.
Pelo menos não na superfície. Capítulo 1039. Esperança. Um raio riscou o céu profundo e escuro, iluminando toda a cidade de prata. No entanto, não durou muito e logo desapareceu na escuridão, devolvendo o mundo a seu estado de escuridão total. Depois que Derrickberg abriu os olhos, ele imediatamente saiu da cama e correu para a porta. Ele diminuiu o ritmo enquanto caminhava, sua expressão claramente em conflito. Como devo mencionar a relíquia do Criador ao chefe? Dizer diretamente ao chefe que um item chamou minha atenção? Não. Embora, de acordo com o senhor enforcado, o chefe tem um entendimento tácito sobre tais assuntos, não posso ser muito direto. Derrick sempre foi um jovem de pele fina. Mesmo quando seus pais estavam vivos, ele raramente fazia pedidos de itens. Ele fez uma pausa no lugar, tentando seriamente relembrar as discussões com a senhorita Justiça, o senhor enforcado e o resto dos membros do Tarot Club, esperando imitá-los e encontrar uma desculpa razoável. Depois de simular os possíveis desenvolvimentos durante todo o dia, Derrick mordeu o lábio e decidiu ser direto. Carregando o rugido do Deus do Trovão, ele abriu a porta, entrou nas ruas e se dirigiu para as torres gêmeas que ficavam ao norte da cidade. Ao longo do caminho, muitos residentes da cidade de Prata saíram de suas casas, sorrindo, enquanto se reuniam no campo de treinamento. Este período de tempo foi a época de colheita para Black Facade Grass, um festival para a cidade de Prata oferecer oferendas de sacrifício ao Criador. Foi também um dos raros dias em que as pessoas podiam se sentir felizes no fundo de uma escuridão com duras condições de sobrevivência. Vendo crianças que estavam pulando e adultos usando amuletos anéis de grama de cara negra enquanto ouviam suas discussões e cantos, o coração de Derrick se acalmou quando seus passos ficaram mais firmes. Chegando ao pináculo das Torres Gêmeas, ele passou a mensagem e se encontrou com o chefe do conselho de 6 membros, Colin Ilíada, em uma sala particular no topo da torre. Este caçador de demônios estava bagunçado e grisalho como sempre, não tendo se esforçado para penteá-lo. As rugas em seu rosto eram bastante profundas, deixando para trás cicatrizes antigas profundas ou distorcidas. Seus olhos azuis claros estavam cheios de experiência, como se pudessem ver através de uma pessoa. Depois que Derrick o cumprimentou, ele acenou com a cabeça e disse: "Como está sua compreensão da poção Sacerdote da Luz?" Isso se referia à convergência da espiritualidade e à correspondente familiaridade com os vários feitiços teúrgicos. Derrick respondeu de maneira franca: "Quase entendi. Sim, não há pressa. Os outros membros da equipe de expedição ainda precisam fazer os preparativos. Eles ainda precisam de um certo tempo, assim como Lovia. Ela está reunindo e procurando os ingredientes necessários para seu avanço." Colin Ilíada fez uma menção casual. De fato, a anciã Lovia também participará da expedição à corte do rei gigante. Ela está tentando se tornar uma semideusa. Derrick ficou surpreso ao perguntar sem esconder nada: "O ancião Lovia tem a fórmula da poção subsequente?" Esse era um problema que atormentava essa pastora anciã todo esse tempo, impedindo-a de se tornar uma semideusa por anos. Sim. Colin deu uma resposta afirmativa, mas não deu uma explicação. Em vez disso, ele perguntou: "Há algo desta vez?" Derrick ficou ansioso quando ouviu isso. Ele não fez um pedido, mas disse diretamente: "Excelência, descobri uma relíquia do Criador. Corresponde ao caminho da sequência 4 sem sombra do sol." O alto e musculoso Colin em uma camisa de linho estreitou os olhos quando o olhar em seus olhos mudou. Essas emoções, complexas e indescritíveis, fizeram Derrick congelar no local, fazendo-o esquecer momentaneamente o que estava prestes a dizer a seguir. Em meio a um silêncio indescritível, o caçador de demônios Colin disse com uma voz profunda: "Relíquia." As pupilas de Derrick se contraíram quando ele percebeu que acidentalmente mencionou algo de grande significado. Ele sentiu dor porque o Criador havia sido comido por muito tempo, sabendo que ele havia caído completamente, para nunca mais voltar. Isso o fez desenvolver a ilusão de que era bom senso. Confrontado com a pergunta e olhar do chefe, Derrick ficou em silêncio, momentaneamente sem uma explicação. Ele hesitou por alguns segundos e finalmente abriu a boca com grande dificuldade. "Sim, relíquia. Os reis traíram o Senhor." Ele, inconscientemente, usou o termo que o eclesiástico de Afternoon havia usado para se referir aos reis dos anjos. Colin olhou para Derrick, seus olhos azuis claros aparentemente perdendo o foco temporariamente.
Este caçador de demônios permaneceu em silêncio por um longo tempo, e depois de quase um minuto ele disse calmamente: entendi. Sua voz inconscientemente tornou-se mais profunda. Ele não perguntou onde estava a relíquia do Criador que Derrick havia descoberto, ou como era e para que servia. Seus olhos recuperaram a profundidade quando ele não continuou o assunto. Em vez disso, ele disse: você já se tornou uma sequência 5. Você tem o direito de saber quais artefatos sagrados selados a Cidade de Prata tem. Assim que você for capaz de convergir sua espiritualidade e compreender totalmente os feitiços teúrgicos, eu irei dar-lhe a informação correspondente e levá-lo ao local onde estão selados. Se você tem afinidade com um dos sagrados artefatos selados e pode reduzir seus efeitos negativos, você pode empunhar um. A afinidade que ele mencionou aqui se referia à semelhança entre a psique de Derrick e a marca psíquica remanescente de Sequence Beyonder no artefato selado. Poderia reduzir os terríveis efeitos negativos enganando até certo ponto. Na Cidade de Prata, não faltavam características e ingredientes comuns do Beyonder. Além disso, todos conheciam o método de atuação. A única coisa que os impedia de avançar eram os rituais. Às vezes, sem uma fórmula de poção, não impedia que uma sequência 8 avançasse para a sequência 7, ou sequência 7 para 6. Dispostos a correr o risco, eles poderiam tentar consumir diretamente uma característica do Beyonder para avançar. As chances de sucesso não eram muito baixas, mas da sequência 6 a 5, sem a ajuda de um ritual, as chances de sucesso eram muito baixas. Portanto, na Cidade de Prata, havia muitos Beyonders da sequência 6, mas a sequência 5 e superior tornou-se rara. Foi um nível que mereceu sérias considerações. Porque o chefe mencionou isso de repente. Ele quer dizer que posso escolher um artefato selado sagrado para trocar pela relíquia do Criador. Eu nem mencionei isso ainda. Sim, primeiro vou oferecer a informação ao Sr. Tolo e ver qual item irá agradá-lo. Derrick ficou atordoado por um momento antes de chegar a uma conclusão. Ele assentiu pesadamente. Sim, Excelência. Ele não disse mais nada enquanto se despedia e se preparava para participar da colheita. O caçador de demônios Colin observou sua figura desaparecer enquanto caminhava lentamente até a janela e lançava seu olhar para o altar perto do campo de treinamento. Já havia muitas pessoas reunidas lá. Eles circulavam o altar do Criador e usavam danças antigas para agradar a divindade. Outros estavam cantando louvores à poderosa existência. Eles tinham sorrisos óbvios em seus rostos, seus olhos cheios de esperança e antecipação. Era como se o Criador voltasse se eles aguentassem mais alguns anos, e todas as dificuldades chegariam ao fim. Essas expectativas foram repetidamente destruídas nos últimos 2 a 3 milênios, mas surgiram, repetidas vezes, para apoiar seus corações na resistência ao desespero e os fardos. Colin Iliad estava parado perto da janela e observava atentamente. Backlund, Rua Backlund. Depois de retornar de cima da névoa cinza para o mundo real, o coração de Colin ficou pesado. A página do diário do Imperador Roseli permitiu que ele entendesse os segredos do espectador. Ele entendeu quão perigoso seria para ele continuar investigando o rei. Mesmo com a igreja da meia-noite e as bênçãos da deusa, não seria completamente seguro. Tem a ver principalmente com a digestão da deusa da singularidade do caminho da morte. Ela não será capaz de descer por um longo período de tempo. Espero que o Senhor das Tempestades e Deus do Vapor e Máquinas possam reagir em tempo hábil no momento crítico. Independentemente disso, com Madame Ariana, Will Alceptin e Palès, Zoroaste, mesmo contra um rei dos anjos, não é um resultado que significa a destruição certa. Mesmo se eu morrer, eles ainda têm uma chance de agarrar meu cadáver. Quanto mais eu segurar, maiores serão as chances de minha sobrevivência. Klein aliviou seu estresse fazendo um comentário autodepreciativo. Anteriormente, acima da névoa cinzenta, ele já havia decidido o foco de sua investigação. Era para perseguir a Sintesovite Catarina e a Demomenestrici, cuja sequência atual era desconhecida. Quanto a Vinhambis, desde que não tomasse a iniciativa de entrar em contato com a Senhorita Justiça, não tentaria procurá-lo. Caso contrário, ele poderia sofrer um acidente do qual não poderia se defender. Por um lado, estou esperando o feedback da Senhorita Julgamento e, por outro lado, devo tentar ver se consigo encontrar o vice-almirante Ailment. Usando sua conexão de sangue, posso tentar travar a Sintesovite. Isso não é muito realista.
As 3 igrejas definitivamente criaram esse método, então a seita do demônio definitivamente irá combater isso. Mais tarde, farei com que Danites procure por itens relacionados à doença do vice-almirante e usarei a capacidade da névoa cinza de interferir e filtrar. Sim, também vou perguntar a ele sobre o Anderson. Isso não é muito urgente. O lançador de crucifixos ainda está sendo experimentado. Klein retraiu seus pensamentos e saiu da cama. Ele já havia usado a supressão da névoa cinza para unir um lançador de crucifixos e o item místico, Broken Finger. Ele queria ver se a característica Beyonder seria expurgada. Depois de descansar um pouco em casa, Klein trocou de roupa e saiu com seu criado, Enuni. Ele planejava orar na Catedral de Saint Samuel antes de visitar a Loen Charitable Sairi Foundation. Este criado não era realmente o vencedor, mas Gonas Kilgore. O verdadeiro Conde dos Caídos foi transformado em carne com a flor de sangue e estava escondido dentro do estômago do Conde dos Caídos. O clima de Beaclum nesses dias costumava ser sombrio. Os lampiões a gás dos 2 lados da rua ainda não haviam sido acesos, mas as casas dos 2 lados da rua já estavam iluminadas. Klein observou tudo isso sem expressão. Ele montou sua carruagem da rua Beaclum para a rua Pelps. Ele primeiro se dirigiu à Catedral de Saint Samuel para orar antes de usar sua cartola e bengala e caminhar até a Loen Charitable Sairi Foundation. Ao se aproximar da porta, ouviu um som de campainha. Ele viu a senhorita Audrey andando em uma bicicleta modificada que não tinha barra horizontal e era bastante requintada. Ela tinha saído de um beco. Ela estava usando um vestido branco liso e um par de sapatos de couro preto. Seu cabelo loiro estava preso enquanto seus olhos verdes estavam voltados para a estrada. Sentado no cinto de segurança atrás dela estava um Golden Retriever que conseguia manter sua estabilidade, não importa o quanto a bicicleta balançasse. Ao notar o elegante cavaleiro de costeletas brancas, Audrey sorriu brilhantemente e cumprimentou em tom alegre. Bom dia, Sr. Dantes. Boa tarde, senhorita Audrey. Você parece estar de bom humor? Klein observou enquanto ela pisava no freio e usava o pé para se apoiar. Audrey franziu os lábios enquanto seu sorriso se iluminava um pouco. Você está certo. Estou realmente de bom humor. Depois de andar nisso por um tempo, todos os meus problemas desapareceram. Capítulo 1040. A superfície tranquila do mar nada mal. A capacidade de um espectador de ajustar suas próprias emoções é bastante impressionante. Klein comentou intimamente enquanto olhava para o Golden Retriever, no banco de trás da bicicleta. Ele então avaliou a bicicleta que parecia diferente das bicicletas da rua. Ele perguntou casualmente, esta é uma nova bicicleta projetada especialmente para mulheres. O que você quer dizer com projetada especialmente para mulheres? Se você deseja montá-lo, também pode, respondeu Audrey com um sorriso. Eu apenas disse ao pessoal da Bic Company que eles precisavam considerar os requisitos dos diferentes dados demográficos. Este é o produto mais recente que eles projetaram. Ainda não foi industrializado. Recebi um protótipo para dar-lhes algum feedback. Uma excelente ideia, elogiou Klein com um sorriso antes de perguntar pensativamente, você conhece o dono da Beaclum Bic Company? Os olhos de Audrey se estreitaram um pouco quando ela respondeu, claro, sou um dos principais acionistas da Beaclum Bic Company. Acionista majoritário. Quase me esqueci disso. Ela finalmente conseguiu. Klein pareceu entender algo quando os cantos de seus lábios se curvaram levemente enquanto ele balançava a cabeça de maneira autodepreciativa. Entendo. Minha imaginação ainda não é boa o suficiente. Como é? Qual é a sensação depois de montá-lo? Audrey segurou as alças da bicicleta e lançou os olhos levemente, lembrando-se ao dizer, é ótimo. É muito adequado para mulheres. Honrada senhora, não foi isso que você disse há pouco. Klein ergueu as sobrancelhas, mas não interrompeu a garota. Audrey sorriu e continuou, para mim, isso pode me ajudar a ajustar meu humor e aliviar o estresse. É como andar a cavalo. Impossível fazer o cavalo galopar a toda velocidade em casa ou na rua. Falta essa sensação, mas as bicicletas não têm esse problema. Posso até entrar nas vielas onde as carruagens não podem entrar. Isso me permite agora. Passei por uma casa e vi seu jardim cheio de flores. Isso me deixou especialmente feliz. Quando encontro outras pessoas de bicicleta, fico muito feliz também. Elas trabalham muito para viver. Carregam aquele pouquinho de esperança. Embora estejam ocupadas e com pressa, não parecem apáticas. Tudo bem, não ria de mim.
Eu sei que você quer dizer que aqueles que podem comprar bicicletas definitivamente não são aqueles que estão nos níveis mais baixos da sociedade. Estou feliz por eles. Espero que um dia eu possa andar por todas as ruas de Backlund. Klein ouviu em silêncio enquanto seu humor melhorava. Com a descrição de Miss Justice, parecia possível que a cena aparecesse na frente dele. E esta foi uma mudança trivial que ele trouxe a este mundo. Ele riu e disse, não tenho como refutar. Parece muito interessante. É isso que desejo ver em Backlund, quanto mais, melhor. A princípio, eu tinha dúvidas sobre certas coisas, mas agora parece que tenho menos dúvidas. Com isso dito, ele apontou para a rua Pelpis, 22, a porta da Loen Charitable Society Foundation. Vamos entrar. Parece que vai chover em breve. Tudo bem, eu vou estacionar a bicicleta. Audrey desceu da bicicleta e a empurrou junto com seu Golden Retriever em direção à porta dos fundos. Havia um estacionamento para bicicletas especialmente demarcado. Era dentro de casa, então não havia por que temer a chuva. Em uma organização como a Loen Charitable Society Foundation, cada vez mais funcionários que frequentemente precisavam viajar para Eastborough estavam começando a andar de bicicleta. Claro, nenhum deles ousou se aventurar muito fundo em Eastborough em tal ferramenta de transporte, pois tudo poderia ser roubado lá. Ao se aproximarem da porta dos fundos, Suzy pulou da bicicleta. Ela se virou, para olhar para o local de antes e disse, perplexa, Audrey, aquele Sr. Dante teve um tom confuso quando ouviu você dizer que era um dos principais acionistas da Bicycle Company, mas não consegui decifrar seu verdadeiro significado. Audrey franziu os lábios e riu. Eu ouvi anteriormente que o Sr. Dantes foi uma das pessoas que tentou competir com Ibert para comprar as ações da Bicycle Company. Agora eu entendi. Suzy revelou um sorriso óbvio e ficou feliz pela precisão de sua observação. Dentro da Loen Charitable Society Foundation, Klein esperou muito cavalheirescamente até que a senhorita Audrey voltasse com seu cachorro Beander e o seguiu até o segundo andar. Nesse momento, uma equipe se adiantou e disse a Audrey, diretor, chanceler Portland Moment da Backlund University of Technology está esperando por você na sala de recepção. Por que Chancellor Moment está aqui? Audrey perguntou surpresa. A equipe primeiro cumprimentou o diretor Wayne Dantes antes de responder. Ele não disse. Antes que a equipe pudesse terminar sua frase, o corpulento e corado Portland Moment saiu da sala de recepção enquanto penteava seus cabelos brancos. Ele então pressionou a mão no peito e se curvou. Honorável senhorita Audrey, por favor, perdoe-me por fazer uma visita imprudente. Em Loen, depois de se conhecerem, eles cumprimentavam as nobres senhoras por seus sobrenomes e cumprimentavam as jovens pelo nome. É um prazer, respondeu Audrey educadamente. Portland Moment foi um chanceler que prestou mais atenção aos acadêmicos. Sem mais lisonjas ou gentilezas, ele disse sem rodeios com um sorriso, é o seguinte, desejo adicionar um laboratório mecânico à nossa universidade técnica. O objetivo é inventar e promover várias tecnologias mecânicas que auxiliem os negócios e a vida cotidiana. E quer saber se você está interessado em doar ou investir neles? E, Baine, que tal? Você tem alguma ideia de trabalharmos juntos? Não se preocupe, eu definitivamente vou conseguir uma bolsa da Comissão de Ensino Superior. É uma ideia muito boa, mas Backlund e todo o reino podem cair em um redemoinho depois. Klein ficou um pouco atordoado depois de ouvir as palavras do diretor Moment. Audrey assentiu levemente e disse com um sorriso, parece interessante, mas preciso ver mais informações. Esta é uma responsabilidade minha e minha responsabilidade para com você. Eu também acho, acrescentou Klein. Portland Moment riu com entusiasmo. Sem problemas. Vou providenciar as informações quando voltar. No mar da neblina, no sonho dourado. Germain Sparrow está realmente preocupado com a situação de Anderson. Além disso, qual é o significado de procurar por itens relacionados à doença do vice-almirante? Muitos piratas estão indo atrás de algo semelhante, mas eles conseguiram. Danites, que recebeu a mensagem de Germain Sparrow, ficou completamente confuso. Mas, independentemente de sua perplexidade, ele agradeceu ao senhor louco com seriedade e cuidado. Em seguida, largou a vara de pescar e se virou para entrar na cabine, indo direto para o quarto onde Anderson residia. Ele bateu na porta e abriu de uma só vez, com os braços cruzados. Danites parou na porta e disse a Anderson, que estava compondo um retrato, como está?
Como está a digestão dessa coisa no seu estômago? Anderson largou o pincel, olhou para Danites e respondeu pesadamente, ele já sabe como me chamar de papai. Danites subconscientemente deu 2 passos para trás. Anderson imediatamente voltou ao seu estado relaxado e disse com um sorriso. Só brincadeira. Não é ruim. Seu capitão tem ideias e motivação. O único problema é que falhamos muitas vezes. O objeto no meu estômago foi isolado. Não vai me afetar por muito tempo. Enquanto falava, ele esfregava a barriga. Danites ergueu as sobrancelhas e perguntou curiosamente, originalmente houve algum tipo de efeito? Anderson avaliou Danites algumas vezes. Você deve ter ouvido falar que algumas características ou poções do Beyonder se infiltram em itens que estão em contato prolongado com eles e os transformam em artefatos selados que são difíceis de usar. No entanto, o corpo de um humano é apenas um item relativamente especial. Às vezes, eu realmente suspeito que você obteve poderes de Beyonder através do contato com poções e não através do consumo. É por isso que seu cérebro apodreceu. No passado, Danites definitivamente ficaria furioso, mas agora, tudo o que ele fez foi rir. Em outras palavras, se você não isolá-lo, a coisa em seu estômago gradualmente se fundirá e reconstruirá seu corpo, incluindo seu cérebro. Anderson achou graça ao ouvir isso. Muito bom. Continue, não pare. Acho que você pode tentar avançar para a sequência 6. Sim, você geralmente é muito hábil em iniciar incêndios. Danites respondeu com desdém, só faltam os ingredientes. Pensando nas instruções de Germain Sparrow, ele pressionou a contragosto, como o assunto deve ser tratado após seu isolamento. Anderson acariciou o primeiro botão de sua camisa enquanto ria. 2 possibilidades. Uma delas é buscar a ajuda de um semideus, como um Sadoed, permitindo que o objeto se exclui pouco a pouco. Nesse aspecto, seu capitão conhece alguém que pode fazer isso. O único problema é que minha característica Beyonder pode ser expurgada enquanto expurgo esse objeto. Isso vai derrubar minha sequência até me transformar em uma pessoa comum. A segunda linha de pensamento é pensar em uma maneira de obter a fórmula da poção do Cavaleiro Sangue de Ferro. Prepare o ritual correspondente e os ingredientes suplementares e veja se há uma maneira de acomodar esse objeto e usá-lo para se tornar um semideus. Isso soa muito perigoso. Danites deu uma avaliação objetiva da segunda linha de pensamento. O sorriso de Anderson ficou mais evidente. Realmente, isso é muito perigoso. Nem sei se vai funcionar. Mas você não acha interessante ter uma tarefa tão desafiadora? Pelo menos, isso é mais consistente com meu julgamento estético do que o primeiro método. Danites balançou a cabeça seriamente e disse, não. Em seguida, ele perguntou de maneira provocativa e inquisitiva, você não tem uma grande herança, não, riqueza? Posso trazer de volta suas cinzas. Anderson não ficou nem um pouco aborrecido ao assentir solenemente. Quando chegar a hora, você pode considerar comer minhas cinzas diretamente. Porque não é possível provocar esse cara. Os cantos da boca de Danites se contraíram quando ele decidiu desistir. Ele queria procurar o capitão e perguntar como ele poderia obter itens relacionados à doença do vice-almirante. Tarde da noite, na rua Boklund, 160, quando Klein estava prestes a dormir, ele viu a senhorita Messenger sair segurando 4 cabeças loiras, de olhos vermelhos nas mãos. Um deles mordeu um envelope fino com uma carta dentro. De quem é? Klein perguntou por hábito enquanto estendia a mão para recebê-lo. As 4 cabeças de René Titniker falaram uma após a outra. Sharon. Quem? Não gosta de apelidos.